Corpos caem por toda uma base militar enquanto um garotinho caminha pelo caos. Mas ele nem ligava para as mortes que causou, só estava interessado em achar uma mulher chamada Asaka, que ele procurava. Uma porta se abre e Asaka está sob a mira de uma arma, refém de uma mulher sem história. Asaka se surpreende que Yogiri conseguiu entrar na base, mas a mulher ameaça matá-la se ele der mais um. Ela aponta a arma para a bochecha de Asaka. Yogiri a encara um pouco e logo depois ela cai morta. Asaka não entende o que ele fez, mas de novo ele nem liga para a vida que tirou, só feliz por tê-la de volta. E agora Yogiri é acordado aos trancos por uma garota que ele não reconhece. Ela diz que se chama Danura, e ele pergunta o que a assusta, mas ela se choca mais por ele ter dormido durante o incidente. Há corpos no chão do ônibus, e ela não tem ideia do que fazer. Fora, notam uma cauda se movendo, então Yogiri joga um microfone num apêndice que esfaqueou um colega, fazendo um wyvern lá fora se contorcer de dor. Ele se levanta numa posição que me faz questionar o apêndice no garoto, e ataca os dois no ônibus. Danura tem certeza que vão morrer, pois nada podem contra uma besta tão poderosa. Mas no calor do momento, ela aperta os melões contra Yogiri, e isso o faz se importar o suficiente para dizer algo, e faz o dragão cair morto na frente deles. Danura está confusa e não entende nada, então Yogiri pega um videogame e pede para ela se acalmar para conversarem. Mas ela fica brava que ele acha que é hora de jogar. Ela pergunta se ele não quer sair logo do ônibus, mas ele não vê motivo para pressa, já que não há garantia de que lá fora seja seguro. Ela entende, mas pede que ele largue o jogo e leve a situação a sério. Yogiri concorda e pede para ser informado do que aconteceu, então Danura explica que estavam no ônibus, como em qualquer excursão, mas ao passarem por um túnel se viram num prado ensolarado. A princípio foi uma surpresa agradável, mas confusa. Então, alguém embarcou no ônibus e se apresentou como a sábia, Shin. Ela parecia legal, mas quando o professor fez uma pergunta razoável, ela arrancou a cabeça dele sem hesitar. Ela disse que não pretende machucar ninguém diretamente, mas se a irritarem, podem se ferrar e descobrir. Ela tenta fazer uma piada, mas é tão sem graça que ela mata o motorista pela própria falta de senso de humor. Ela explica aos alunos que os exicou ali para se tornarem sábios. Este mundo é governado por sábios, mas às vezes é preciso repor o número, por isso foram invocados. Ela move as mãos e a maioria dos alunos começa a brilhar, enquanto ela instala um sistema em seus corpos chamado Canção de Batalha. Vem com uma janela de status, mas Danura não recebeu um, então não sabe como é. Shin continua dizendo que receberam o que este mundo chama de dons, e terão que usá-los para se tornarem sábios em breve. Ah, e só tem um mês para isso, senão morrem. Danura levanta a mão e pergunta o que houve, pois não recebeu um dom. Mas Shin só diz que às vezes as pessoas não são adequadas para dons mágicos. Ou seja, azar o seu, criança, você está ferrada. Sem um dom, ela está condenada a ser gado neste mundo. Então, com isso resolvido, ela diz que a primeira missão começa logo. Um dragão os atacará, então tentem não morrer. A amiga de Danura olha a tela do menu e vê informações sobre o dragão que atacará em breve, embora Danura ainda não acredite que um dragão de verdade vai atacar. Um colega chama a atenção dos outros e pede que trabalhem juntos para cumprir a missão. Para isso, precisam saber com o que estão trabalhando. Então ele pede que todos revelem os dons que receberam. A turma atende ao pedido e anota suas habilidades para formular um plano, mas Danura, sem habilidade, não pode participar. Contudo, ela não foi a única, pois outros 3 também não receberam. Ayaka Shinizaki e Yuichiro Kiryu, e também Yogiri, que conseguiu dormir durante toda a confusão sem ser incomodado. Mas, de novo, não é como se ele fizesse algo além de dormir, né? Um tempo depois, os colegas com dons, que compartilhavam suas listas, começam a sair sem falar nada com os que não receberam. Danura tenta acordar Yogiri para seguirem, mas o líder dos dotados para Kiryu. Ele diz que Kiryu não recebeu um dom, e enquanto os que receberam ganharam habilidades especiais, tipo arrancar uma cadeira do chão com facilidade, o resto da turma são só pessoas normais, reprovando na educação física. Shinozaki pede à turma dotada que proteja os sem dons, já que tem o poder, mas o cara acha que seria um fardo ter que proteger gente tão fraca enquanto tentam se tornar sábios. Assim, bolaram um plano engenhoso. Vão abandoná-los aqui e usá-los como isca. Todos na turma concordaram em fazer isso, então não há a quem pedir ajuda. Outra colega usa sua habilidade de encanto nos sem dons, deixando-os bem mais atraentes que antes, mas infelizmente eles vão se encontrar com o dragão, e não será uma experiência nada agradável. O resto da turma os abandona à própria sorte, e eles não têm ideia do que fazer. Mas as coisas só pioram quando o dragão chega e começa o massacre. E isso nos traz ao agora, embora alguém dormisse tranquilamente no fundo do ônibus enquanto os colegas eram massacrados. Yogiri agora entende a gravidade da situação. Está em outro mundo, como vai carregar o videogame sem tomadas? Além disso, se o que aprenderam dos dotados é verdade, só deve haver um dragão na área, então é seguro sair, já que ele está morto. Antes de irem, Danura pergunta a Yogiri se ele fez algo ao dragão. Ele só diz que mandou morrer e ele morreu. Ela não acredita, mas foi o que ele fez, então ele simplesmente sai do ônibus. Há 3 opções de lugares para irem depois: uma colina, a cidade ou a floresta. Mas é melhor não entrar numa floresta desconhecida despreparado.
Antes de decidir, Danura nota algo voando na direção deles. Yogiri pergunta se é outro dragão, mas dessa vez são 3 colegas, Higashida, Fukuhara e Hanakawa. Ela se surpreende ao vê-los voando, então Yogiri pergunta se deve matá-los por via das dúvidas. Danura o impede, pois devem ouvi-los antes de matar, mas Yogiri aponta que abandonar os Sendons para morrer não é coisa de boa pessoa. Danura ainda não quer matar, mas mesmo sem rancor, eles podem ser hostis sem motivo. Os 3 alunos dotados ficam chocados ao ver o dragão morto e, mais ainda, Danura viva. O plano deles era usar os poderes para transformar o corpo dela num zumbi e, bem, fazer coisas desmonetizáveis com ela. E eles dizem tudo isso na frente da própria Danura. Então ela percebe que Yogiri talvez estivesse certo sobre eles não serem boa gente, e de repente, está bem menos contra matá-los. Higashida lança uma bola de fogo poderosa o suficiente para derreter o ônibus e esculpir uma montanha atrás deles, tudo para mostrar a diferença de poder e forçar Danura a desistir e virar brinquedo deles. Higashida diz que decidiu fazer o que quiser neste mundo, e a primeira coisa na lista é pegar a Danura, junto com os outros 2 caras que dizem sonhar com isso há muito tempo. Danura fica apavorada com o que fariam a ela, mas Yogiri pede para ela se acalmar enquanto ele os coloca numa situação para uma discussão civilizada. Ele então aponta para Higashida e manda ele morrer. Os outros riem, achando Yogiri vergonha alheia, mas para o choque total deles, ele realmente cai morto no chão. Não entendem o que aconteceu, mas Yogiri mandou morrer e ele morreu. Nada muito a explicar. Ele diz para não se moverem, mas o outro cai de joelhos para ajudar o amigo, e como resultado, Yogiri manda ele morrer também. Hanakawa é o único que resta, e Yogiri reitera, se ele se mover, será morto. Yogiri começa a explicar sua habilidade, mas primeiro, instrui Hanakawa a verificar se os caras estão mortos. Ele vai até eles e tenta curá-los. Sua habilidade de cura permite recuperar de qualquer ferimento, não importa quão grave. Mas seus poderes não fazem nada, porque as pessoas que ele tenta curar já estão mortas. Hanakawa começa a dizer que Yogiri foi longe demais, mas foram eles que vieram tentar sequestrar Danura por loot. A habilidade de Yogiri é morte instantânea a qualquer alvo. Se ele simplesmente pensar em matar alguém, a pessoa morre na hora, sem exceção. Hanakawa não acredita, esse poder é muito apelão, mas tenta disfarçar e se aproximar para um ataque furtivo. No entanto, Yogiri o impede antes que faça algo estúpido e informa que também tem a habilidade de detectar a intenção assassina. Combinando as duas, qualquer um com intenção de matá-lo pode morrer só por pensar em machucá-lo. Hanakawa desmorona, percebendo que não pode vencer Yogiri. Mas Yogiri pergunta por que ele ficou tão arrogante depois de receber o dom, então Hanakawa explica que não é a primeira vez que vem a este mundo. Há um tempo, os magos do reino de Aemin os invocaram para derrotar o Lorde Demônio. A essência é que eles aventuraram por 1 ano, e depois de derrotá-lo, voltariam à Terra. Danura não consegue se lembrar de eles terem sumido por 1 ano inteiro. Segundo Hanakawa, ao voltarem à Terra, descobriram que só algumas horas haviam passado, então Yogiri entende que há um jeito de voltar. Ele levanta a mão para acabar com Hanakawa e evitar problemas futuros, mas ele implora para ser poupado por Yogiri. Tenta fazer Danura ajudá-lo, mas depois do que ele disse, ela é a última pessoa a fazer um favor. Como último recurso, Hanakawa tira uma coleira de escravo rara, que impede o usuário de desobedecer os comandos da primeira pessoa que vê, ele a coloca e agora está ligado à vontade de Danura, mas ela não quer lidar com ele. Então ela passa a tarefa de ser mestre dele para Yogiri. Como Hanakawa não pode desobedecer, Yogiri decide deixá-lo vivo por um tempo, mas manda ele ir para a floresta cheia de feras mágicas e esperar. Ele também manda deixar para trás qualquer item valioso, então Hanakawa é forçado a largar todo o loot do seu último invocação. Danura pergunta se ele não está sendo muito duro, tirando tudo e o fazendo esperar numa floresta mortal, mas eles não são amigos e não se sabe quando ele pode traí-los. Danura então pergunta por que ele está com ela, já que ela também pode traí-lo. Mas se acontecer, aconteceu. Ele está bem com isso, pois foi ele quem escolheu confiar nela. Danura cora um pouco e pergunta por que ele se esforça tanto para protegê-la, mesmo sem nunca terem conversado, mas ele não sabe bem. Se tivesse que pensar numa razão, seria por causa dos melões dela, claro. Ela fica vermelha de vergonha e grita que ele só a quer pelo corpo também. Mas em outro lugar, Shin está na cama, muito satisfeita, quando Yuchi entra para dar um relatório sobre os alunos invocados. Eles cumpriram a primeira missão, mas houve 4 fatalidades no processo. Shin assume que foram alunos sem dons, mas 2 deles morreram, e também 2 portadores de dons ranqueados. É uma grande surpresa, especialmente porque morreram sem aviso. Mas Shin não acha que seja algo para se preocupar, então diz a Yuichi que ele pode lidar com isso como achar melhor.
Yogiri e Danura finalmente chegam aos portões da cidade depois de horas de caminhada, mas vêm os guardas fechando-os. Yogiri já esperava, pois está tarde, então correm para chamar a atenção antes de ficarem trancados. Danura se aproxima de um guarda, mas eles não entendem uma palavra. Os dois são levados para uma tenda enquanto os guardas buscam o chefe, e depois de uns momentos, Masahito chega, irritado por ter que trabalhar tão tarde. Ele entende japonês para alívio de Danura, e já parece ter uma ideia do que está acontecendo. O resto dos colegas passou pela cidade mais cedo, então ele já lidou com eles. Normalmente ele cobraria um pedágio para entrar na cidade, mas recebeu ameaças claras, quer dizer, instruções da Shin para não atrapalhar os candidatos a sábios, então não vai cobrar hoje. Yogiri pergunta sobre os outros candidatos a sábios que ele mencionou, e lembra que falaram em ir para a capital. Então pergunta qual a direção. Masahito não pode atrapalhar, mas não tem incentivo para ajudar, então Yogiri se levanta para sair. No entanto, ao passarem, ele dá uma boa olhada nos atributos de Danura e diz que não se importaria se ela ficasse em sua mansão pela noite, mas só ela. Ela não parece interessada e agarra a mão de Yogiri para fugir com nojo no rosto. Ela pode não ter gostado do cara, mas a razão de arrastar Yogiri tão rápido foi o medo de que ele o matasse pelo que disse. Yogiri não sabe por que ela pensaria isso dele, mas de novo, ele matou colegas por se moverem, então não parece fora do personagem. Ela muda de assunto e fala como a cidade é incrível. Tem até gente que parece homens-fera. E falando nisso, é abordada por uma garota gato chamada Mario, que percebe que é a primeira vez deles na cidade. Ela pergunta se estão com problemas ou precisam de ajuda dela, porque se sim, ela está ali para ajudar com qualquer coisa. Ela parece amigável demais para alguém que acabaram de conhecer, então Yogiri pergunta o que ela ganha ajudando-os. Ela nem tenta esconder e diz que só quer se dar bem com os garotos candidatos a sábios, porque todos estão na seca e morrendo de sede. E como garota gato, se os sábios tiverem sucesso, ela pode tirar um Nat 10 na sedução e viver uma vida fácil. Danura não concorda com o raciocínio, mas pelo menos respeita a honestidade de Mariu. Mariu continua dizendo que Danura não precisa se preocupar, pois não tentará seduzir quem já tem namorada. Ela sabe bem o que garotas yandere fazem para manter seus homens, então não vai arriscar. Intenções sedutoras à parte, não vêem nada de suspeito em Mariu. E Danura queria dar uma olhada na cidade antes que escurecesse, então aceitaram a ajuda da garota gato. O que de pior poderia acontecer? Não é como se fosse uma armadilha, né? Era uma armadilha. Os dois acabam cercados por um bando de ladrões depois de passar a noite toda comprando na cidade. Então Yogiri tenta desescalar a situação, perguntando se aceitam dinheiro para deixá-lo em paz. Os ladrões concordam que dinheiro seria bom, mas o que eles realmente querem são candidatos a sábios sem talento, como Yogiri e Danura. Sempre que Shin invoca candidatos a sábios, os com bons dons geralmente ficam loucos com o poder e os ladrões estão cansados das lutas de Dragon Ball nos quintais, diminuindo o valor dos imóveis. No entanto, eles são fracos pra caramba comparados aos portadores de dons, então não podem reclamar. Por isso fazem isso, vão atrás dos candidatos a sábios fracos para se sentirem melhores. Eles planejam matar Yogiri e depois usar os atributos irresistíveis de Danura. Mas agora que ele entende as intenções e falhou em desescalar, Yogiri vai ter que ligar para o agente funerário local. Danura tenta fazer Mariu desistir, porque alguém definitivamente vai morrer aqui. E não será Yogiri, mas ela acha que estão blefando, pois não há como alguém sem dom ser tão poderoso neste mundo. Danura fez o possível para salvá-los, mas é hora de fazer a ligação. Primeiro, vamos precisar de 5 caixões para os que estão atrás de Yogiri, mas ele tenta pegar leve com o resto, então ele diz a este cara para meio morrer virando um vegetal. Isso ainda foi um pouco extremo. Ele tenta ir para partes do corpo individuais, mas ainda é bem ruim de qualquer forma. Eu sei que ele estava tentando pegar leve, mas a essa altura parece mais que está torturando-os, então ele decide acabar com isso. Mariu percebe que fez uma grande besteira e tenta implorar pela vida, com sua história triste de querer dinheiro para ajudar o irmão doente. Mas a isso Yogiri aponta. Ele tentou nos sequestrar e vender como escravos. Ela também não vai ter um arco de redenção, pois Yogiri está pronto para acabar com isso e diz a ela e ao último cara para simplesmente morrerem. No entanto, desta vez, nada acontece e eles agradecem aos céus por estarem vivos, mas não vão ficar para Yogiri tentar de novo. Então, os dois saem correndo. Danara pergunta por que ele os deixou ir, mas ele não deixou. A taxa de sucesso de suas mortes é sempre 100%. Então, quando Mariu pensou que estava a uma distância segura, a morte a alcançou e, acredite se quiser, ela morre. Ah, sim, esse cara também acaba morrendo, mas ninguém se importa muito com ele, pra ser sincero. Com todos os atacantes mortos, Yogiri e Danoren começam a se afastar, mas são chamados de volta pelos guardas da cidade, que receberam notícias do número anormalmente alto de caixões solicitados ao agente funerário. Então, eles querem bater um papinho com ele sobre o que acabou de acontecer. Yogiri tenta se safar mentindo, dizendo que encontrou esses caras já estirados no chão, mas a guarda não cai nas suas excelentes táticas de enganação, porque ela viu a cena toda. Aqueles caras simplesmente caíram mortos bem antes de poderem atacar. Danara não consegue acreditar que Adelbert os está tornando suspeitos depois de terem sido atacados primeiro. E se ela estava assistindo o tempo todo, por que não fez nada para ajudar quando eles estavam claramente em apuros?
Adelbert afirma que ela estava apenas tentando descobrir para quem aqueles caras estavam vendendo todas as suas vítimas, então eles iriam deixar que sequestrassem Yogiri e Danara, e apenas os seguiriam até encontrarem o sujeito que procuravam. Ela também lhes diz que os guardas receberam a proteção dos sábios, então os dons que eles têm como candidatos a sábios não funcionarão neles, e é melhor que venham quietinhos se não quiserem arranjar confusão. No entanto, um de seus homens usa sua habilidade de avaliação em ambos e descobre que nenhum deles realmente possui quaisquer habilidades de sábio, então eles não conseguem explicar como Yogiri poderia ter conseguido fazer isso, e portanto, não tem motivos para fazer uma prisão. Adelbert admite a derrota e diz que estão livres para ir, e o subordinado de Adelbert pede desculpas pela grosseria de sua comandante. Yogiri diz que está tudo bem, mas com o pedido de desculpas, seria legal se ele pudesse arranjar um lugar para eles passarem a noite. O homem não decepciona, e Yogiri e Danara agora têm um lugar bem chique para ficar. Enquanto Danara ainda está absorvendo a atmosfera do lugar, Yogiri pergunta se ela gostaria de dividir o mesmo quarto com ele enquanto estiverem ali. Ela acha isso um pouco embaraçoso, então Yogiri oferece que os quartos deles fiquem um ao lado do outro. Danara chega ao seu quarto e se maravilha com o luxo que ele oferece, enquanto pula na cama enorme. Ela começa a pensar nos pedidos de Yogiri para dividir um quarto com ela e se pergunta que tipo de coisas indecentes ele devia estar pensando para pedir algo assim. Mas, pensando bem, esta é literalmente a primeira vez que ela está longe de Yogiri desde que chegaram a este mundo, e sem ele para protegê-la, ela estaria morta ou escravizada umas 3 vezes. Ela se pergunta se Yogiri realmente gosta dela, afinal, mas acho que ele já deixou bem claro que estava de olho mesmo era naqueles travesseiros macios dela. Enquanto ela afunda o rosto no travesseiro, morrendo de vergonha, ouve um som vindo do quarto e levanta os olhos para encontrar um fantasma flutuando sobre sua cama. Ela se assusta no início, mas depois percebe que o fantasma se parece muito com a irmã dela. Mas a irmã dela ainda está viva e deve ter aprontado alguma coisa muito séria, porque este é na verdade o espírito guardião da família. E ela deixa bem claro que não quer ter mais nada a ver com a irmã de Danara, nunca mais. Ela está aqui para ajudar Danara em seu momento de necessidade, já que ela está enfrentando uma série de eventos bem problemáticos, mas se ela queria ajudar, então por que não o fez quando o dragão atacou, ou talvez quando quase foi vendida como escrava 2 vezes no mesmo dia? O espírito guardião Moko é uma mulher honesta e diz a ela que está morrendo de medo de Yogiri. E isso realmente mostra o quão sério é, porque ela já está morta. Com o tipo de poder que Yogiri tem, se ela aparecesse imprudentemente na frente dele e causasse uma má impressão, poderia ser apagada da existência num piscar de olhos. Então ela quer que Danara conte a Yogiri sobre ela antes que ela se mostre a ele, para que ele não a considere uma ameaça. Danara diz que contará a ele amanhã, mas então pergunta que tipo de ajuda Moko iria lhe dar. Moko explica que como ela é um espírito, pode proteger Danara da maioria das coisas, exceto ataques físicos. Na verdade, foi ela quem impediu que o dom de sábio da canção de batalha fosse instalado em seu corpo lá no ônibus. Danara fica brava, porque Moko basicamente a colocou em desvantagem permanente nesse mundo, mas Moko não vê problema, já que pensou que Danara teria sido contra uma pessoa aleatória, colocando algo suspeito dentro de seu corpo. O dom de sábio certamente tem suas vantagens, mas uma vez que você permite que seja instalado, Xion basicamente tem controle sobre você pelo resto da sua vida, então não é a melhor troca. Além disso, o objetivo de Moko é garantir que Danara retorne à Terra para se tornar a sucessora de sua família na técnica de artes marciais. Mas embora Danara certamente gostaria de voltar para casa, ela está praticamente presa, dependendo apenas de Yogiri porque é muito fraca. Mas é aí que Moko vai fazer sua mágica, pois ela ensinará a Danara todas as técnicas de luta de séculos que conhece. Na manhã seguinte, Danara encontra Yogiri lá embaixo, depois de não ter dormido nada a noite toda por causa da maratona de treino noturno da Moko. Ela pergunta a Yogiri se eles vão se encontrar com o resto dos colegas depois disso. Isso era algo que ele queria conversar com ela. Ambos se encontram com uma mulher chamada Celestina, e ela tem ajudado Yogiri procurando a localização de todos os seus colegas e como chegar até eles a partir dali, além de conseguir itens de tradução de idiomas e ocultação de status para eles. Ela até fez um carregador para o console de jogos dele. E devo dizer, a Celestina está realmente merecendo o salário. Ela também preparou 2 passagens para os dois chegarem à capital de trem, com partida ao meio-dia. Yogiri a agradece por todo o seu trabalho duro, e se você estava se perguntando como eles têm pago por todas as coisas que conseguiram, eles ainda têm toneladas de ouro que roubaram dos 3 estudantes retornados. Yogiri pergunta a Celestina se ela pode pegar o ouro que sobrou e fazer algo como investi-lo para eles. E ela faz isso sem problemas. Os dois seguem para continuar sua jornada e se juntar ao resto dos colegas, indo em direção à Floresta Primordial, porque Celestina acha que eles irão para lá treinar. Mas no meio do caminho, Yogiri sente algo e empurra Danara para baixo para evitar um golpe que destrói o vagão inteiro do trem. Uma daquelas lutas de sábios estilo Dragon Ball está acontecendo por perto e o dano colateral é realmente alto. Em outro lugar, um dos sábios deste mundo recebe um relatório de Adelbert sobre a situação que ocorreu antes, mas eles ainda não sabem o que aconteceu, já que o cara que ainda estava vivo não conseguiu lhes dar uma resposta. Este era o cara cujos olhos Yogiri mandou morrer, mas eles não sabem sobre a habilidade dele, então estão confusos e tentando descobrir a causa. Mesmo depois de arrancar um dos olhos do cara e usar magia de cura para fazer um novo crescer no lugar, ele ainda não consegue ver.
A sábia então tenta usar sua natureza vampírica para transformá-lo em um e dar-lhe poderes regenerativos, mas isso também não funciona. Seus experimentos são interrompidos logo depois, quando alguém irrompe pela parede com uma espada na mão. Mas voltaremos a isso mais tarde, enquanto retornamos a Yogiri e Danara, que ainda estão no trem destruído. Yogiri percebe que eles não eram os alvos pretendidos para aquele ataque, mas ainda é bem perigoso para eles estarem ali. Parece que um sábio está atacando um robô que as pessoas deste mundo chamam de agressores, e a batalha está remodelando a paisagem. Danara pergunta a Yogiri se ele pode simplesmente matá-los porque estão no caminho, mas embora Yogiri possa ser uma máquina de matar, ele ainda tem regras que até ele precisa seguir. Ele não pode sair por aí matando pessoas só porque o incomodam, e aqueles caras não enviaram os golpes de explosão intencionalmente na direção deles, então não haveria razão para matá-los. Mas pensando bem, o sábio parece ser um tremendo babaca, então Yogiri decide matá-lo, afinal. De volta com a sábia vampira, a pessoa que atacou acabou de explodir o castelo inteiro, mas com sua habilidade de cura inata, ela conseguiu simplesmente aguentar a explosão. Ela fez algo terrível com a amante desse cara, mas mais uma vez, ninguém se importa com ele. Além disso, ela é imortal, então nem se dá o trabalho de matá-lo e apenas o joga do telhado. Ela então instrui Edelvar a encontrar Yogiri, já que quer descobrir como ele conseguiu matar todos aqueles ladrões. Enquanto isso, depois que Yogiri matou o sábio, o robô faz a coisa inteligente e tenta negociar as coisas pacificamente, em vez de lutar. Mas ele não tem nada que Yogiri queira. Então, em vez disso, Danara consegue algo. Mais tarde naquele dia, a sábia vampira faz uma reunião com Xion sobre o sábio morto que acabaram de encontrar perto dos trilhos do trem, e ela suspeita que Yogiri possa estar por trás disso. Xion não se importa muito, mas a deixa fazer o que achar melhor. Então a sábia vampira chama um de seus subordinados e manda ele preparar o exército de zumbis. De volta a Yogiri e Danara, depois de muita caminhada, eles finalmente conseguem ver a cidade de Hanabusa, que se parece muito com uma cidade japonesa. Enquanto Danara ainda está toda animada e cheia de energia, Yogiri está absolutamente exausto depois da longa jornada. Danara sugere que Yogiri comece a se exercitar mais, mas a audácia dessa garota em dizer algo assim depois que Yogiri quase ganhou uma hérnia de disco de tanto carregar o time nas costas. Ele tem um K/D-Hate que basicamente causou a extinção dos monstros da floresta e de alguns bandidos, de quebra. Depois de perceber que não foi de nenhuma ajuda durante toda a viagem, ela pede desculpas, mas pede que ele a avise quando estiverem em perigo para que ela não haja de forma tão despreocupada e ingênua. Antes de irem, Danara pergunta se o fato de ele ficar cansado depois de usar sua habilidade significa que há um limite de vezes que ela pode ser usada. Mas não, ele não tem cooldown e os devs nunca corrigiram isso, então ele está livre para spamar a morte instantânea o quanto quiser. Eles entram na cidade e ficam maravilhados com sua aparência futurista enquanto caminham pelas ruas. Acabam encontrando um hotel que Celestina havia sugerido que usassem, então decidem entrar e ficar por um tempo antes de fazer qualquer outra coisa. Ao entrarem no hotel, eles encontram um de seus colegas de classe, Tachibana, que os cumprimenta normalmente, como se não os tivesse abandonado à própria sorte. Danara pergunta por que ele está ali, já que pelo que sabem, ele ainda deveria estar com o resto da turma na floresta. Ele responde dizendo que se separou do resto do grupo porque não concordava com seus métodos ineficientes de ganhar níveis. Ele tinha algo muito mais benéfico para si em mente: escravidão. Assim que chegou aqui, descobriu que escravos ainda eram uma coisa. Então, quando perguntaram quantos ele queria, ele simplesmente disse sim. Estas são as principais integrantes de seu harém: Erika, Stephanie, Chelsea, Eufêmia e Risa. É uma variedade e tanto de garotas diferentes, mas todas têm uma coisa em comum por enquanto: elas odeiam a Danara. Tachibana manda elas calarem a boca um pouco enquanto ele fala com seus colegas. E enquanto ele faz isso, Yogiri diz a Danara que ele parece muito confiante, então deve ter algum tipo de habilidade forte. Eles ainda não sabem qual é a habilidade dele, mas ele tem sido assim desde o ensino médio. As garotas se jogavam em cima dele, então ele sempre foi um pouco narcisista e trocava de namorada mais rápido do que a Amazon troca de funcionários. Tachibana se manifesta e diz que, já que se encontraram ali por acaso, Danara gostaria de se tornar sua escrava, quer dizer, sua amante. Ela fica petrificada com o absurdo da declaração dele, mas ele a assegura de que está tudo bem, pois se ela estiver preocupada com o que acontecerá com Yogiri, embora ele geralmente não vire para esse lado, ele abrirá uma exceção para Yogiri também. Nenhum dos dois consegue acreditar na barbaridade que estão ouvindo, então perguntam o que o deixa tão confiante para fazer um pedido desses. E Tachibana revela que ele tem a classe de dominador, o que significa que ele é capaz de dominar absolutamente qualquer ser mais fraco. Essa é uma habilidade bem poderosa, mas se Tachibana está aqui, como ele pretende ficar mais forte se todos os outros estão ocupados treinando enquanto ele está por aí? De boa. Mas isso não é um grande problema para ele, já que a habilidade dele também é apelona. Ele explica que depois que a turma chegou em segurança à cidade e estava comemorando, ele foi abordado por um de seus colegas, Vutori, que lhe contou sobre a verdadeira natureza de sua habilidade. Vutori tem a classe de consultor, então ele veio dar a Tachibana algumas informações sobre o que ele deveria fazer a partir de agora. No momento, na turma, todos o estão evitando por causa de sua classe de dominador, e Vutori não quer que uma briga estoure entre eles. Então ele informa a Tachibana que o verdadeiro poder por trás de sua habilidade é um esquema de pirâmide.
Ele pode ir comprar um monte de escravos baratos e fazê-los sair e lutar por ele. Então, os escravos vencem, ele ganha experiência e pode fazer com que as pessoas derrotadas também se tornem seus escravos. Então sua rede de escravidão só continuará crescendo com o tempo, e seu ganho de XP será exponencial. Essa é certamente uma informação útil, mas a tela do menu não tinha nenhuma informação assim, então ele questiona como o Tori conseguiu descobrir isso. O Tori revelou que sua habilidade permite que ele veja os detalhes ocultos da habilidade de qualquer um, mas isso ainda não responde à pergunta de por que ele está dando uma consulta gratuita assim. Como consultor, suas chances de se tornar um sábio com sucesso estão ligadas ao sucesso de seus colegas, então ele quer que todos façam o melhor que puderem para não acabarem como gado no matadouro. Isso basicamente significa que neste exato momento, o número de escravos de Tachibana está aumentando, e ele está ganhando níveis sem precisar fazer absolutamente nada. Então ele estende a oferta novamente e pede a Danara para se tornar sua escrava, mas ela ainda gosta de ter sua liberdade. Tachibana concorda em ir embora e diz que lhe dará tempo para pensar na proposta. Pelo menos ele não está sendo insistente, então não é uma grande ameaça por enquanto. Mas Yogiri aponta que talvez fosse mais seguro para Danara se ela fosse com ele, já que estaria perto do topo do esquema de pirâmide, mas isso ainda não é uma opção. 3 dias se passaram e Yogiri esteve dormindo o tempo todo, e Danara não consegue fazer nada sozinha, porque precisa dele para carregar o time. Tem sido pacífico até agora, mas não mais, pois o exército de zumbis começou a invadir a cidade. Mas mais uma vez, Yogiri não está acordado, então Danara simplesmente fecha as cortinas e decide ignorar. Enquanto ela está deitada na cama, Mokamoko a informa que há alguém avisando no momento, mas ela não consegue vê-los então. Como ela não foi feita para lidar com ameaças, Danara pega o telefone para ligar para Yogiri pedindo ajuda. Yogiri acorda com um pedido de ajuda, então ele sai do quarto para ir salvar a vida dela novamente. Ao entrar no corredor, ele consegue escanear e sentir uma intenção assassina vindo de alguém, então ele a rastreia e mata a agressora, que por acaso é Erika. Ele bate na porta de Danara para dizer que havia realmente alguém avisando. Então agora eles precisam discutir o próximo passo. Mas primeiro, ele faz uma ligação para o necrotério local para pedir mais um caixão. Tachibana estava em uma masmorra quando percebeu que o sinal de Erika parou de funcionar de repente, então algo deve ter acontecido. E do outro lado, Yogiri percebe que Tachibana pode voltar para se vingar, já que ele matou uma de suas principais escravas, então é melhor eles partirem logo. Enquanto isso, Tachibana acabou de limpar o 100º andar da masmorra sem esforço e sem problemas, graças às habilidades de seus servos que ele pode usar à vontade. E agora que terminou, ele decide verificar a situação com a morte súbita de Erika. Ele vasculha as memórias dela e ela simplesmente caiu de repente. Ele não sabe o que a matou, mas Eufemia acha que ela pode ter tido ciúmes e tentado eliminá-la, levando ao que eles viram acontecer. Tachibana não se importa muito com Erika, mas ele não quer que Danara vá embora sem se tornar sua escrava. Então ele adota uma abordagem menos diplomática e faz com que alguns de seus outros servos tentem impedir Danara de sair. Eles são encurralados por Risa, que usa um feitiço de gelo para bloquear o corredor. Mas isso não impede Yogiri, porque ele pode simplesmente mandar o gelo morrer e ele morre. Ele afirma domínio sobre Risa matando a varinha dela também, e diz a ela que pode matar qualquer coisa apenas pensando nisso. Então, se ela tentar qualquer gracinha, ela vai morrer. Ela cede e diz que é uma mestra de varinhas, então pode atacar sem uma, entregando também a varinha que mantinha escondida entre seus montinhos. Ela foi ordenada a capturar Danara, mas isso também significa que os outros servos receberam a mesma ordem e Danara quase é atacada de surpresa. Mas ela finalmente está começando a fazer sua parte no jogo e consegue sua primeira morte. Risa tenta usar a distração para se levantar e usar sua varinha extra escondida, mas isso conta como gracinha e Yogiri foi claro sobre o que aconteceria se ela tentasse isso. Risa é morta, deixando apenas a garotinha e suas bonecas para atacá-los, mas ele simplesmente mata as bonecas e vai para acabar com a garota. Chelsea é inteligente o suficiente para saber que não vai vencer, então ela desiste e dá a Yogiri todas as informações que ele quer. Já que Chelsea fez a escolha inteligente de dedurar Tachibana, ele não teve outra opção a não ser usar seu último recurso, seu exército de baratas. Elas podem ser apenas baratas, mas com tantas delas em um só lugar, se Tachibana desse a ordem para todas atacarem de uma vez, elas provavelmente poderiam acabar matando um humano. Por exemplo, elas poderiam rastejar para dentro da sua boca e nariz e se contorcer na sua garganta até você sufocar até a morte. Mas agora que já temos combustível suficiente para pesadelos por hoje, vemos Eufêmia dizendo a Tachibana que talvez não seja uma boa ideia atacar alguém que afirma ser capaz de matar qualquer um, mas Tachibana não recua porque ele é um dominador, então se ele não matar Yogiri, ele não será o protagonista. Ele ordena que as baratas comecem o ataque, mas assim que a intenção assassina atinge Yogiri, ele consegue rastreá-la até Tachibana e matá-lo na hora. Agora que Tachibana está morto, as baratas não os atacarão mais, mas ainda é um quarto cheio de baratas, então eles não ficam lá por muito tempo. Enquanto isso, Stephanie e Eufêmia ficam com o corpo morto de Tachibana. Então, tendo recuperado sua liberdade, Eufêmia simplesmente vaza. No entanto, ao subir à superfície, ela se depara com um deserto, onde antes havia uma floresta e uma gigantesca massa de escuridão que acabara de passar pela área.
A sábia vampira também está lá para obter informações sobre a situação. Ela morde Eufêmia e a transforma em vampira, para que ela lhe conte tudo o que aconteceu. Enquanto isso, Danara e Yogiri finalmente chegam às ruas, mas lembra daquela história sobre o exército de zumbis que Danara ignorou? Parece que isso é um problema agora. De volta com a sábia vampira, depois de transformar Eufêmia em membro de sua linhagem, ela pergunta sobre a habilidade de Yogiri, já que deve ter visto pelo menos um pouco do que Yogiri é capaz de fazer. Se a habilidade dele realmente é capaz de causar a morte a qualquer alvo que ele desejar, então ela está curiosa para ver se pode pôr fim à sua vida imortal. Na cidade sitiada, as pessoas correm em pânico, tendo uma experiência em primeira mão de como é um apocalipse zumbi, enquanto Yogiri e Danara se escondem em um beco, planejando seu próximo passo. Os zumbis são bem lentos, então Yogiri acha que eles até conseguiriam sair da cidade se tomassem cuidado para não serem encurralados. Danara pergunta se ele realmente vai deixar o povo da cidade na mão assim, mas ele nunca se candidatou a herói por aqui, né? Ele deixou bem claro desde o começo, tudo o que importa para ele são os dotes da Danara, então ela é a única que ele se sente na obrigação de proteger. Enquanto isso, o prefeito da cidade está uma fera, porque o líder do exército de mortos-vivos, Masayuki, apareceu sem ser convidado e tá tocando o terror no povo dele sem motivo. A sábia vampira Lady Lame deu a ele pessoalmente o controle dessa área, então Masayuki não tem o menor direito de chegar aqui e botar tudo a perder. Masayuki manda Ryota se acalmar, afinal eles já foram camaradas e candidatos a sábios, né? Os dois sobreviveram ao mesmo campo de batalha, juntos, ou pelo menos o Ryota, já que o Masayuki morreu e foi revivido como um morto-vivo. Mas voltando ao que interessa, Ryota manda Masayuki pegar seu exército de zumbis e sumir da cidade dele agora, mas o Masayuki tem toda a permissão que precisa da própria Lady Lane. Então, não tem o que fazer para parar ele, já que ele recebeu, literalmente, uma licença para matar quem for preciso até encontrar o Yogiri. Ao saber que a ordem veio da própria Lady Lane, Ryota é obrigado a ceder e entregar a chave da cidade, para que Masayuki possa seguir com seus planos. Ele assume o controle dos alto-falantes espalhados por toda a cidade e manda todos os zumbis pararem de atacar por enquanto. Em seguida, ele dá um ultimato à população. Ele está procurando por um garoto chamado Yogiri e uma garota chamada Danura, então o povo da cidade tem 1 hora para trazê-los a ele, vivos ou mortos. E se falharem, quem vai acabar morto são eles. Ele já garantiu que ninguém escapa trancando os portões da cidade, então se o povo quiser sobreviver, vai ter que se virar e começar a caçar esses adolescentes. Ryota não tá nada feliz que seus cidadãos estejam sendo tratados como meros peões no jogo de gato e rato do Masayuki, mas, de novo, não tem o que fazer, porque a chefona mandou. Agora, o povo na rua tá correndo feito barata tonta atrás do Yogiri e da Donora. E pra ser sincero, eles são bem mais assustadores que os zumbis. Donora nem se toca do porquê eles estariam sendo caçados com tanta intensidade assim. Mas teve aquela treta de quando o Yogiri matou um dos sábios, né? Aquilo foi um problemão e tanto, provavelmente. Sair matando gente à torto e à direito pode acabar causando mais problemas no futuro, viu? Mas assim que ele termina de falar, 3 pessoas surgem atrás dele, prontas para acabar com a vida dele e capturá-lo. Yogiri avisa que não vai hesitar em matar quem o atacar, mas esse grandalhão ignora completamente o aviso e ataca mesmo assim. E como era de se esperar, mais um caixão pra conta. Os outros 2 arregam depois de ver o amigo ser morto tão fácil e fogem. Yogiri fica se perguntando por que o Masayuki acharia que os cidadãos seriam úteis para capturá-lo, já que já ficou claro que ele pode matar qualquer um com a maior facilidade do mundo. Pensando bem, talvez o Masayuki estivesse esperando que o Yogiri tivesse algum código moral contra matar civis, ou algo do tipo, mas o Yogiri não tem essas fraquezas não. Ainda assim, ele não curte muito a ideia de ter civis jogados nele como massa de manobra, então decide que talvez seja uma boa ideia ir negociar com o Masayuki pessoalmente. Os dois seguem para a praça da cidade para encontrar o Masayuki, e o lugar simplesmente exala cheiro de morte e podridão. Eles chegam até o Masayuki, que está bem frustrado por não ter tido a chance de matar mais cidadãos antes que o Yogiri se entregasse. Masayuki pergunta se ele pretende se sacrificar em nome dos cidadãos da cidade, mas ele não veio fazer nada disso. Masayuki não acha que o Yogiri tenha muita escolha no assunto, já que ele é quem manda aqui, mas o Yogiri veio para barganhar. Ele quer usar o trem para sair da cidade. Então ele gostaria que o Masayuki se livrasse da barreira que cerca a cidade. Masayuki fica puto da vida, com a vaidade ferida, e diz ao Yogiri que ele não está em posição de pedir favor nenhum agora. Yogiri cede e concorda em melhorar a proposta, deixando-o viver, mesmo ele sendo um baita desgraçado. No entanto, Masayuki não se dá conta da sorte que tem de receber uma oferta tão boa e ordena que seu exército de zumbis mate o Yogiri. Ele acredita que seu exército deveria ser imune a qualquer magia da morte que o Yogiri possua, afinal eles já estão mortos. Mas o Yogiri simplesmente manda todos morrerem, e por mais que não faça sentido, eles morrem de novo, e desta vez, de vez. O sorriso no rosto do Masayuki some na hora, e ele começa a desejar ter aceitado a oferta inicial do Yogiri. Seu exército imortal foi derrotado num piscar de olhos, e não querendo ser o próximo a dançar, Ryota levanta as mãos e entrega o Masayuki de bandeja.
Masayuki nem tá bravo que o Ryota esteja o abandonando, mas o que ele quer saber é como algo que já está morto pode ser morto de novo. É bem simples, na verdade. Você diz que eles estão mortos, mas eles ainda estavam se movendo, então o Yogiri os considera ainda vivos e operantes. E se isso não faz sentido pra você, não importa, porque o show é do Yogiri, e ele é quem decide o que significa estar morto. Masayuki não aguenta tamanha afronta e começa a se transformar para poder lutar contra o Yogiri com todo o seu poder. No entanto, o Yogiri não joga pelas regras e simplesmente o mata antes que ele consiga terminar a transformação. Ainda tem o problema de derrubar a barreira em volta da cidade, mas isso não deve ser um problema, já que o Ryota parece mais do que feliz da vida em fazer o que o Yogiri pedir. Ele implora ao Yogiri para poupar a vida dele, mas o Yogiri nunca teve a intenção de matá-lo mesmo, já que ele só mata em legítima defesa. E olhe lá, o Ryota explica que o Masayuki recebeu ordens da sábia vampira Lane para matar o Yogiri. Assim, a cidade e toda a região em volta são controladas pela Lane, então como subordinado dela, ele foi encarregado de tomar conta da cidade. Isso é meio confuso para eles, já que foram chamados aqui por um sinal para se tornarem sábios, e agora estão sendo caçados por outro sábio. Nesse exato momento, Mokomoko aparece e informa aos dois que alguma manipulação espiritual foi direcionada a essa área, e do nada, todos os cidadãos da cidade agora têm uma intenção de matar direcionada ao Yogiri e a Danura. Se é um ataque espiritual que está fazendo os cidadãos agirem desse jeito, então talvez a barreira pudesse bloquear, mas enquanto o Ryota tenta usar a chave para mudar as configurações da barreira, ele descobre que foi bloqueado dos controles, sem acesso nenhum. O que só pode significar que a Lane assumiu o controle e é a verdadeira mente por trás de tudo isso. De uma grande distância, Lane está executando seu plano, mas Euphemia diz a ela que o que ela está fazendo é realmente muito arriscado. Lane já sabe que o Yogiri conseguiu matar o Tachibana a longa distância, rastreando o controle dele sobre as baratas, e com um poder assim, ele já está muito além do poder de qualquer sábio, sem comparação. É exatamente por isso que Euphemia acredita que eles deveriam simplesmente deixá-lo em paz e sair do caminho. As pessoas controladas mentalmente começam a atacar o Yogiri uma por uma, e ele é forçado a matá-las sem parar enquanto elas atacam. Ele já passou por algo assim antes, onde um cara tentou um monte de coisa só pra ver como o Yogiri reagiria, mas no fim das contas, ele sempre pode simplesmente matar todos se a coisa apertar. Ryota está tendo muita dificuldade em ver todos os seus queridos cidadãos caindo como moscas bem na frente dos seus olhos. Enquanto isso, a Lane continua tocando o seu plano fora da cidade, e com aquele monstro da escuridão de antes se aproximando, isso joga a favor dela, porque agora ela pode causar a morte do Yogiri sem ter nenhuma intenção de matar direta contra ele. Ela decide que agora é a hora perfeita para colocar seu plano B em ação e duplica seu corpo várias vezes no céu. Na cidade, a escuridão já chegou dentro dos limites, e está transformando tudo o que toca em areia, sem deixar rastro, e está indo direto para cima deles. Ao mesmo tempo, Lane explica que criou seus clones com todas as informações sobre ele removidas de seus cérebros. Assim, sem saber quem ele é, não deveria haver nenhuma forma de sentirem hostilidade contra ele, e portanto, ele não deveria ser capaz de matá-los em tese. Ela decide usar a escuridão como um sinal para iniciar seu ataque, então ordena que os clones bombardeiem a cidade em massa assim que a escuridão morrer, já que ela espera que o Yogiri consiga matá-la. Na cidade, as pessoas assistem horrorizadas enquanto a escuridão destrói a arquitetura e não deixa nada além de poeira e destruição em seu rastro. Eles acreditam que não há nada que alguém possa fazer para parar aquilo, mas o Yogiri, ele com certeza poderia fazer algo se quisesse. Ele tem um pressentimento ruim sobre isso, mas ao mesmo tempo, não pode deixar aquela coisa simplesmente sair matando todo mundo, então ele decide matá-la. Depois que a escuridão é morta, a estratégia de bombardeio em massa da Lane entra em ação e mais destruição chove sobre a cidade. Yogiri consegue ver o ataque, mas não sente nenhuma hostilidade, quase como se algo estivesse apenas atacando a cidade a esmo, sem alvo específico. Isso deve ser obra de quem estava testando ele com os civis. Mas enquanto o Yogiri estava nessa intensa análise tática, ele estava com a cara enfiada nos glúteos voluptuosos da Donora. Isso o lembra pelo que ele está lutando, então ele se levanta para resolver o problema. Mas é mais fácil falar do que fazer, já que ele não sabe de onde vêm os ataques. Donora olha pra cima e vê algo que jamais poderia ter esperado. As bombas que estão atingindo a cidade são literalmente todos os clones da Lane se jogando no chão e explodindo. Eles percebem que essa é a contramedida da Lane contra a morte instantânea do Yogiri, e ele não pode fazer muita coisa, já que ela não está mirando nele. E as cópias estão se explodindo tão rápido que ele nem consegue acompanhar. Nesse caso, se tudo o que ele precisa é ser alvo, então Ryota acha que pode dar uma mão. A classe de habilidade dele é Prefeito, então ele consegue ver tudo na cidade de uma vez, e usa as informações que tem acesso para descobrir o próximo lugar que será atingido pelos drones. Ele então teletransporta todos para lá, e quando o clone está prestes a atingi-los, o Yogiri o faz morrer antes de pedir para Mokomoko usar seu poder de espírito guardião para criar um escudo em volta deles. O escudo era uma placa protetora que se usa por baixo da roupa, mas graças à habilidade de espírito guardião da Mokomoko, ela consegue transformar em qualquer coisa, de um escudo a uma armadura completa. Finalmente, agora a Donora não é mais um peso morto. Todos os clones da Lane foram derrotados e Euphemia está dizendo a ela que ela se deu muito mal ao decidir ir atrás do Yogiri. Mas a Lane ainda não vê problema nenhum, já que pode simplesmente criar mais clones para atacar de novo.
Nesse exato momento, o impacto total da morte instantânea a atinge, e a Lane percebe: puta merda, eu me ferrei de vez. Ainda assim, ela nem queria morrer mesmo. Em outro lugar, uma garotinha acorda de um cochilo num caixão e recebe uma mensagem pré-gravada da Lane, dizendo que ela tem uma cópia dela que foi feita para ser uma pessoa totalmente separada. Isso foi feito para evitar ataques do Yogiri, mas voltaremos a isso mais tarde, já que o Yogiri e a Donora estão prestes a partir da cidade, agora que receberam um transporte do Ryota. Enquanto isso, finalmente vemos o que os outros alunos andaram aprontando e conhecemos a Ryuko, que é da classe Samurai. Depois de derrotar o monstro, ela entra na sua tenda, onde uma garota chamada Carol está de pé. Carol roubou o celular da Ryuko porque queria dar uma olhada no aplicativo que ela tinha para monitorar o Yogiri. Parece que as duas foram encarregadas de espioná-lo lá na Terra, mas ao verificar o monitor, elas são recebidas com notícias aterrorizantes. O primeiro portão do Yogiri está aberto. A Danura foi encarregada de dirigir o Jeep, mas pelo jeito que eles quase morreram ali mesmo, tá claro que ela não sabe nem o que é um volante. Então ela quer trocar de lugar com o Yogiri. Mas ele já está dormindo a sono solto, então parece que ela tá por conta própria nessa. Como ela estava distraída, a Danara está prestes a bater numa pedra na estrada, enquanto o Yogiri está tendo um sonho maravilhoso, envolvendo essa mulher. Recebemos um pouco da história de quem é essa mulher, e ela é vista assinando um contrato para uma entrevista de emprego. Ela acha um pouco preocupante que haja um termo de responsabilidade por morte envolvido, mas ela já está muito envolvida para desistir agora. E as contas não vão se pagar sozinhas, né? Então ela aceita. Ela pergunta se isso é algum tipo de organização maligna, mas o empregador a assegura que quase tudo o que acontece aqui é legal. Mas ele soa muito convincente, viu? Ele diz a ela que esta instalação pesquisa maldições, então o trabalho dela será cuidar de um monstro, tipo babá. Ela é levada por um corredor vermelho sinistro e pergunta para onde estão indo. O empregador a informa que ela está encarregada de cuidar de um ser que eles apelidaram de Alpha Omega. Pela descrição, Asaka se pergunta se pode ser um humano, mas o empregador não sabe, pois nunca teve coragem de ver a coisa com os próprios olhos. Alpha Omega tem a assustadora habilidade de matar qualquer coisa só de pensar. Então eles trouxeram a Asaka para ser a professora dele. Já é perigoso o suficiente como está, mas imagine uma criança pequena que não tem a menor noção de que não se deve matar pessoas por diversão, tendo esse tipo de poder. É aí que a Asaka entra, mas se você está se perguntando por que ela foi selecionada para esse trabalho perigoso, é porque ela foi a única que apareceu para a vaga. Eles chegam ao fundo do elevador, então o empregador entrega a ela um pedaço de papel e diz: "Agora você se vira", antes de deixá-la sozinha para lidar com o ser. Ela não tem outra escolha a não ser entrar, mas que não a culpem se o mundo for pro saco por algo que ela fez, hein? Ela entra numa sala que tem um ambiente artificial sendo gerado e caminha até a casa, ilustrada no mapa incrivelmente bem desenhado, uma verdadeira obra de arte. Chegando lá, ela chama para ver se tem alguém em casa e, por fim, encontra um garotinho na sala central. Ela estava ansiosa antes, mas agora está simplesmente furiosa com o fato de o governo ter trancado uma criança numa base subterrânea como essa. Ela não vai ficar parada e deixar esse garoto virar um Nietzsche, um vagabundo. Então, ela o arrasta à força pra fora e o joga no riacho para que ele possa brincar pela primeira vez na vida. Yogiri parece atordoado por um momento. Mas então aponta o dedo pra Asaka e mata um monstro que estava escondido atrás dela. Não há uma resposta concreta sobre o que era aquela coisa, mas coisas assim aparecem de tempos em tempos e tentam matá-lo. Eles provavelmente entraram se escondendo na sombra dela, mas está morto agora, então não tem mais por que se preocupar, né? Yogiri se pronuncia e diz que adoraria brincar, mas está ficando super tarde agora, então seria melhor se fizessem isso amanhã. Asaka percebe que pode ter se empolgado um pouco demais e pede desculpas antes de finalmente se apresentar a ele. Mas, mais importante, Yogiri diz a ela que está com fome, e finalmente cai a ficha de que ela é a adulta responsável na sala, então ela tem que cozinhar. Na cozinha há uma despensa super abastecida, mas tudo isso é inútil se você tem zero habilidades culinárias, né? Ela realmente precisa preparar algo antes que o Yogiri saia do banho, viu? Então ela opta pelo clássico do universitário sem grana, um miojo de copo. Felizmente para ela, o Yogiri nunca tinha provado isso antes, então ele fica super feliz com o jantar. E enquanto ele come, Asaka pensa num nome para ele. Ela, no fim das contas, decidiu nomeá-lo em homenagem a um cachorro, e foi assim que ele ganhou o nome de Yogiri. A partir desse momento, ela assumiu o papel de ser sua figura materna, cuidando dele com todo o carinho. Essas foram boas lembranças para o Yogiri. Mas ele acordou quando a Donora grita que a estrada para a capital está bloqueada. Ela fica surpresa que ele consiga dormir com a direção perigosa dela, mas ele não tem como evitar, já que está exausto de matar todos aqueles zumbis lá na cidade. Além do mais, ele nem entende o porquê de irem para a capital em primeiro lugar. Afinal, o objetivo final deles é voltar para o mundo original, e para isso, eles estão tentando encontrar a sábia Xion. Então, mesmo que não sigam para a capital, ainda deve haver outras formas de encontrá-la com certeza. Com isso em mente, eles decidem dar a volta e encontrar outra passagem por essa montanha. Mas enquanto a Danura está dando ré, ela acidentalmente bate num dragão que estava parado bem atrás deles. Eles saem para avaliar a situação, mas o dragão ataca, deixando o Yogiri sem outra escolha a não ser dar um fim na criatura. No entanto, aquele não era o único dragão não. Havia um bando inteiro deles, e todos estavam focados e prontos para apagá-los do mapa com fogo. Infelizmente para eles, eles estavam contra o Yogiri, e isso não é bom. Então, momentos depois, todos caíram mortos. Eles foram forçados a exterminar uma população inteira de dragões. Mas se você parar para pensar, isso é território de dragões? Então o Yogiri simplesmente chegou e fez um genocídio em massa no quintal da casa deles.
No entanto, as coisas ainda não acabaram não, pois um dragão dourado do trovão logo aparece. Contudo, o dragão dourado não parece ter nenhuma intenção de matar direcionada a eles, então o Yogiri não vê motivo nenhum para matá-lo. Depois de alguns momentos, o dragão diz que eles podem passar, e então tenta voar rapidinho para não ser morto. Já que o dragão pode falar, o Yogiri o chama de volta sob ameaça de morte, e somos apresentados a essa garotinha. Danura se pergunta por que aquele dragão enorme virou essa garotinha, mas não se prenda aos detalhes, tá? Agora, o Yogiri faz a pergunta que realmente importa. Por que os dragões atacaram ele e a Danura em primeiro lugar? A garota explica que eles estavam tentando testar se o Yogiri era digno de conhecer o Mestre da Espada, mas ele nem faz ideia de quem seja o Mestre da Espada. O dragão não consegue acreditar que eles vieram até aqui sem intenção de conhecer o Mestre, mas eles só querem chegar à capital, então não tem por que fazer um desvio agora. O dragão implora para eles a seguirem até o mestre, já que o trabalho dela era trazer indivíduos promissores para ele. Então ela não pode voltar de mãos abanando depois de perder todo o seu exército de dragões, né? O mestre da espada é supostamente no mesmo nível de um sábio, então o Yogiri concorda em encontrá-lo, já que ele pode ter algumas pistas de como eles podem retornar ao mundo original. Além do mais, eles estavam meio que presos aqui de qualquer jeito, então o dragão promete que se eles forem com ela para encontrar o mestre da espada, ela pessoalmente os levará até a capital. Ela se apresenta como Attila e os guia até a localização do mestre da espada. Quando chegam, encontram um monte de gente parada, pois também estão ali para conhecer o mestre da espada e ter a chance de se tornar o próximo rei divino. Um dos caras lá pensa que deve ser contra as regras vir de carro, que é absurdo, já que todo mundo teve que vir a pé. Mas o próprio mestre da espada diz que não tem problema nenhum com isso, de verdade. Você pode até pensar que o mestre da espada é um cara gente boa, mas estaria redondamente enganado, pois a primeira coisa a fazer depois que ele chega é para todo mundo se matar até sobrar menos da metade. Yogiri nem queria ter vindo aqui em primeiro lugar, então ele pergunta se pode simplesmente ir, já que não vai participar. Assim, o mestre da espada inventa uma regra de que ninguém tem permissão para escapar. O banho de sangue começa enquanto os participantes se matam, e quando algumas pessoas começam a mirar nele, o Yogiri não vê outra escolha a não ser dar um fim neles. Mas desta vez ele não precisa, pois alguém intervém para proteger ele e a Dalnora do perigo. Esse cara parece ser bem decente, mas ele tá puxando o saco do mestre da espada demais. Ele diz que o mestre da espada jamais iria querer que eles se matassem de verdade, então deve ter sido só um teste para ver se eles agiriam de forma desonrosa, só porque ele mandou. No entanto, o homem com certeza só queria ver alguns deles morrerem. Yogiri percebe alguns magos lançando um feitiço sinistro ao fundo, então ele os mata. E o bom cavaleiro continua puxando o saco, dizendo que o mestre da espada deve tê-los matado por não agirem com honra. Eles também notaram um cara fazendo cosplay de Gojo, o que foi cortado ao meio, mas que ainda estava vivo e bem. Ele pede a Dinura para colocar aquela pedra colorida em sua mão. Ela fica apavorada, mas faz o que ele diz, e ao segurar a joia, ele volta ao seu corpo inteiro como se nada tivesse acontecido. O mestre da espada já teve mortes o suficiente para um dia, então ele manda todo mundo parar e segui-lo, pois o teste continuaria em outro lugar. Attila implora a Yogiri para continuar com a prova, porque se ele vencer e se tornar o próximo rei divino, ela será promovida e virará sua assistente pessoal. Eles ainda não tinham nenhuma informação, então não viam problema em continuar com a prova por enquanto, mas isso estava ficando mais chato do que Yogiri esperava. Eles seguem o mestre da espada e, no caminho, o cavaleiro que os ajudou se apresenta como Rick. O cara que foi cortado ao meio se chama Lionel, e agora que as apresentações acabaram, Yogiri pergunta qual é a grande coisa em se tornar o Rei Divino. Rick explica que o Rei Divino foi uma pessoa que selou o Deus das Trevas há muito tempo. Mas mesmo selado, o Deus das Trevas ainda é uma ameaça, pois muita gente trabalha para revivê-lo. Enquanto isso, lá atrás, Donora pergunta a Lenal que pedra era aquela que o curou. Ele explica que são apologemas, que curam ferimentos graves e também servem para jogos gacha. Ele sempre teve um azar terrível desde que nasceu, então vivia se metendo em situações horríveis, e mais recentemente, acabou sendo sacrificado por um culto esquisito. Ele pensou que estava morto de vez, mas aí uma deusa apareceu e disse: "Poxa, foi mal, cara", dando-lhe gemas de desculpa para compensar sua vida desgraçada. Além de curar ferimentos, ele também pode trocar gemas por itens aleatórios, mas com o azar que tem, ele só consegue uma escova. Ele gastou a maioria dos cristais nisso, mas ganha novos à meia-noite, dependendo de quão ruim foi a sorte dele no dia. O resto do grupo desaparece numa barreira, e ao segui-los, eles se veem diante de uma torre gigantesca. Attila parece ter ficado para trás por causa da barreira, então, ao que tudo indica, só quem participa da prova pode entrar. Eles entram na torre e sobem até o topo, onde o mestre da espada lhes mostra o selo criado pelo último rei divino, que aprisiona centenas de monstros e o deus das trevas. Donora consegue ver uma garota no meio se esfaqueando junto com o deus das trevas. Outra participante, Frederica, tenta lançar um ataque contra o deus das trevas para matá-lo de uma vez por todas, mas a barreira desacelera o tempo. Então o ataque pode levar centenas de anos para finalmente atingir, e um anime inteiro já teria terminado até lá. O objetivo do exame de seleção noturna é acumular 100 pontos antes de chegarem ao chão, e eles não podem trapacear pulando da torre. Donoro se pergunta se o poder de Yogiri funcionaria no Deus das Trevas, mesmo com o atraso de tempo, mas ele parece estar se sentindo culpado por algo.
Ele geralmente tem uma regra de não matar coisas a menos que tenha um bom motivo, mas Yogiri estava meio estranho por causa de todo o miasma na área, então ele queria ver se conseguia encontrar a fonte e se livrar dela. Ou seja, ele já tinha matado o Lorde das Trevas na bolha do tempo. Agora que eles basicamente tornaram todo esse teste inútil ao matar o Lorde das Trevas, Yogiri quer sair daqui antes que alguém descubra o que ele fez. Mas antes de partirem, Leno ouve seu nome ser chamado pela Patricinha Mimada, que o arrastou para essa competição em primeiro lugar. Ela exige que ele entregue algumas de suas apologemas para que ela possa reabastecer sua mana antes do teste começar. Ele obedece, mas avisa que as apologemas não funcionam para mais ninguém além dele. Ela deixa Leno para trás e depois de pegar sua gema, a equipe finalmente pode seguir. Felizmente, como eles se atrasaram, as pessoas que foram na frente gentilmente e sem querer mostraram todas as armadilhas da torre. Então, o trabalho deles agora deve ser bem mais fácil, já que só precisam evitar ativar as armadilhas restantes. Não deveria ser tão difícil, mas pensando bem, eles têm o Leno na equipe, e logo depois que Rick avisou a todos para terem cuidado, ele pisa num círculo mágico e tem o peito empalado. Felizmente, ele ainda tem alguns cristais sobrando, então consegue se recuperar do dano grave que acabou de sofrer. E como isso acontece com tanta frequência, Donora sugere que ele mantenha um cristal na mão o tempo todo. Agora, confiante de que estaria seguro, ele sai correndo para uma sala inexplorada, sozinho. E pelo som do grito de gelar o sangue vindo dele, acho que ele não está se divertindo muito lá dentro. Rick corre atrás dele e encontra uma mulher chamada Teresa, parada no meio da sala coberta de sangue. Rick não consegue acreditar que ela faria algo assim, já que ela deveria ser uma das cavaleiras do Rei Divino. Mas isso está bem dentro do que ela costuma fazer, especialmente porque é assim que se ganha pontos nesta torre, né? Na verdade, ela acabou matando tanta gente só por pura diversão que perdeu o título de cavaleira. Então, como está desempregada no momento, decidiu tentar a sorte para se tornar a rainha divina também. E ainda tem o bônus de poder matar quantas pessoas quiser. Rick diz aos outros para saírem dali o mais rápido possível, mas Donora avisa que eles não podem se mover porque há dezenas de fios esticados por toda a sala. Teresa fica impressionada que ela conseguiu descobrir isso antes que caíssem na armadilha. Mas de qualquer forma, isso não os salvará. Rick se coloca na linha de frente e diz aos outros que vai manter Teresa ocupada enquanto eles encontram uma saída. No entanto, Teresa não tem a menor intenção de deixar nenhum deles sair vivo dali, e começa a atacar Rick com seus fios. Ela é sem dúvida uma oponente forte, e Rick está se saindo bem em acompanhar seus ataques até agora. No entanto, Donora percebe que Teresa ainda está se segurando, então, se ela levar a sério, ele talvez não consiga lidar com ela. No entanto, isso nunca vai acontecer, pois Yogiri manda ela morrer e Teresa parte imediatamente para o além. Agora que ela está morta, eles se lembram que tinham um cara chamado Lynel com eles, e Yogiri encontra a mão decepada dele no chão. Que azar ele ter tido a mão com um cristal decepada, mas pelo menos ainda está vivo. O grupo desce e agora chegou ao 98º andar da torre, e são informados de que este lugar é considerado uma zona segura. Então, eles estão livres para descansar enquanto estiverem aqui, e há até quartos disponíveis para eles. Yogiri sugere que, já que o lugar é seguro, eles podem se separar e fazer suas próprias coisas por um tempo. Rick concorda em se separar, mas pergunta se Yogiri e Donora ficarão bem sozinhos. Eles dizem que estão bem, e Lenel também concorda, já que ele ficou sem apologemas para o dia, e se sair dali sem uma, pode morrer de verdade desta vez. Como todos concordam, Rick diz que vai seguir em frente, e Lionel pega um quarto para se barricar e sobreviver. Yogiri pergunta a Danura se ela gostaria de descansar um pouco, mas infelizmente há apenas um quarto disponível nesta zona segura. E você sabe o que isso significa, né? Danora fica nervosa e lembra Yogiri que Mokomoko ainda está ali e poderá ver se algo acontecer, mas Mokomoko diz que está de boa com a ideia de um neto. Yogiri não perde tempo e tira a roupa, mas não sei o que você estava pensando, porque ele só queria trocar de roupa e ir dormir. Enquanto isso, a meia-noite finalmente chegou. Então, depois de quase morrer 15 vezes hoje, Lionel recebe sua próxima leva de apologemas e ainda consegue um ótimo negócio com elas. Ele recebeu 100 apologemas e um gacha ultra raro garantido. Ele fica animado e vai para o sorteio do gacha imediatamente, mas em vez de uma arma ou armadura, ele tira uma mulher. Esta é a deusa que o trouxe a este mundo, mas ela não está aqui para se juntar a ele em suas aventuras nem nada. Ela só queria dar uma passadinha para ver se ele ainda estava vivo. Ela também diz que atualizou o ponto de salvamento dele, então não importa quantas vezes ele morra, ele sempre vai renascer aqui. Ela então se desconecta do corpo e desaparece. Enquanto isso, no centro de controle da torre, a garota homúnculo informa ao mestre que há um problema. Pelos cálculos dela, o número de almas que a torre coletou não bate com o número de pessoas que morreram. Mas ele não vê isso como um grande problema, já que ainda tem almas de sobra para manter a barreira. Outro ponto de preocupação é que eles também precisarão reabastecer seu estoque de meio-demônios que estão alimentando a barreira. Em outro lugar, vemos uma garota de cabelo azul correndo por um campo com explosões acontecendo ao redor dela. Ela aponta que é rude atacar alguém de cara quando você nem sabe o que eles querem ainda, mas o cara já está bem ciente de que ela está ali para recrutá-lo. A garota foi de fato encarregada de recrutá-lo e recebeu ordens para matar quem se recusasse a se juntar.
O cara se chama Seitu, e ele usou seu dom para construir essa colônia e viver uma vida pacífica aqui. E ele não quer que a Aoi estrague tudo, então usa seu poder para atacá-la com um monte de tentáculos. Infelizmente para ele, a Aoi tem hacks embutidos. Como nenhuma de suas habilidades funciona, Seitu saca sua espada, que tem um alto status de Lux, então a habilidade dela não pode afetá-la. Mas isso significa apenas que ela tem que evitar ser atingida pela espada de Seiku, e ela faz isso sem esforço antes de segurá-lo sob a mira de uma faca e cortar sua garganta. Ela então recebe uma mensagem de sua faca falante, informando-a que tem outro trabalho a fazer, e precisa ir para a cidade de Hanabusa para eliminar Yogiri. Ela fica irritada por nem conseguir respirar direito, mas começa a se mover para completar a missão. Mas antes que ela vá, um rosto que eu nunca pensei que veria novamente aparece. Hanakawa de alguma forma conseguiu sobreviver na floresta por um tempo, e foi eventualmente salvo por Seiku, que o acolheu e o deixou viver em sua baronia. No entanto, agora que a Aoi o matou, não sobrou ninguém para proteger este lugar, então ele quer desesperadamente ir com ela. Voltando a Yogiri e Danora. Danora ainda estava dormindo quando Mokomoko começou a chamá-la para acordar. Ela abre os olhos e encontra o rosto de Yogiri enfiado nos seios dela, embora não tenha sido intencional, já que ele ainda estava dormindo. Além disso, não foi por isso que Momomoko a acordou, foi porque ela está presa na parede. Ela estava observando-os dormir mais cedo quando Yogiri começou a abraçar Donora enquanto dormia. E pensando que alguma ação picante estava prestes a acontecer, ela entrou na parede para não atrapalhar nada. Mas aí ela ficou curiosa para saber se eles já tinham se ocupado, então tentou dar uma espiadinha e foi aí que a coisa desandou. Parece que a torre tem um mecanismo para capturar espíritos, então ela está sendo lentamente sugada para a parede. Yogari finalmente acorda e ela pergunta se ele pode fazer algo para salvá-la. Mas Danora já desistiu e agradece a Mokomoko por todo o tempo que passaram juntas. Já que a parede a está sugando, Yogiru se aproxima e localiza o mecanismo que está fazendo a sucção. Então, ele o faz morrer, o que funciona por algum motivo. Mokomoko fica feliz por ter conseguido sobreviver, mesmo já estando morta há séculos, mas ainda se pergunta qual seria o motivo da torre sugar almas. Yogiri não tem certeza, mas com tudo o que aconteceu, ele diz a Danura que ela terá que ter certeza de que está pronta, porque ele vai matar qualquer um que pareça remotamente uma ameaça daqui pra frente. Ela já sabia que precisariam matar pessoas que tentassem matá-los, e é grata a Yogiri por sempre protegê-la. E ela fez Yogiri corar muito forte com o que acabou de enviar para ele. Em outro lugar, ela está se aproximando de Yogiri e dos outros na torre, mas eles dão de cara com o dragão. Hanukao acha que eles deveriam fugir, mas ela não vê problema, e simplesmente diz: "Não acho que um dragão, que é um inseto, deveria conseguir voar." E imediatamente depois, o dragão cai no chão. A habilidade dela não causa simplesmente um Nat 1 forçado. Ela literalmente muda o mundo para ser exatamente como ela acredita que ele seja. Então, em outras palavras, não importa o quão delirante ela seja, ela está sempre certa. O dragão ainda é uma ameaça, mas é decapitado por um agressor que coleta informações dele e então segue para a barreira. Ui decide segui-lo, e Hanako é arrastado junto. Enquanto isso, Yogiri e Danura continuam a avançar pela torre destruindo desafios, mas o criador da torre fica puta da vida e desce pessoalmente para detê-los. Ele diz que a torre foi criada para manter a barreira e o Lorde das Trevas selado, então ele não pode permitir que ela seja destruída. Yogiri promete que se o deixarem e a Danura saírem da torre agora, ele não destruirá mais nada, mas Iglesia não está muito razoável no momento. Ele está prestes a ameaçá-los, mas Yogiri não vai esperar tanto e simplesmente o mata. Eles continuam pela torre e encontram dois espadachins se enfrentando no estádio, e um cara chamado Masaki, sentado num trono que ele deve ter carregado até ali. A garota lutando contra o coelho é aparentemente uma meio-demônio, mas Yogiri não quer se envolver e só pede para passar pela saída sem confusão. No entanto, Masaki é muito cheio de si e se recusa a deixar Yogiri ir sem uma luta, enquanto a garota demônio não se importa muito com o que ele faz. Masaki chama o resto de seus servos para lutar e começa a explicar o que eles podem fazer. Mas nada disso importa porque, alguns segundos depois, Yogiri mata todos eles. Masaki também tentou lutar, então Yogiri o eliminou também. A garota demônio reconhece o poder que Yogiri deve ter para conseguir matar alguém como Masaki tão facilmente, então ela pede para se juntar a ele. A garota se apresenta como Theodisia, uma espadachim disfarçada que se infiltrou na prova da torre na tentativa de localizar sua irmã, que havia desaparecido recentemente. Ela veio aqui porque ouviu dizer que seu povo estava sendo aprisionado na torre, então gostaria da ajuda de Yogiri para atravessá-la e encontrar sua irmã. No entanto, ajudá-la significaria ir contra o mestre da espada, então ela entende se eles não quiserem seguir em frente com isso. Até este ponto, Yogiri e Danura basicamente têm atravessado a torre destruindo-a pedacinho por pedacinho. Então, se é pra ser assim, eles já estão se declarando inimigos do mestre da espada, mesmo que não quisessem. Por essa razão, ele está de boa em ajudá-la, mas avisa pra ela não depender demais da habilidade dele, já que ele só está ajudando a procurar a irmã dela. Theo agradece muito a oferta de ajuda, mas eles precisam ter algum tipo de pista sobre onde procurar se forem começar a procurar a irmã dela. Ela não tem muita coisa para se basear, mas por algum motivo, consegue sentir algo no subsolo, então esse é o primeiro lugar onde vão procurar. Nesse exato momento, Rick, a amiga Erika e Lionel se juntam a eles. Lionel, surpreendentemente, conseguiu chegar até aqui sem morrer.
Todos seguem para a próxima sala, onde o mestre da espada os esperava. Então, ao ver que 17 candidatos conseguiram passar pelas provas, ele está prestes a proclamar o próximo rei divino. Mas antes que possa fazer isso, ele é interrompido pelos homúnculos, que vieram para entregar notícias terríveis. A torre caiu em silêncio, quase como se alguém tivesse mandado ela morrer. Então eles estão tendo problemas para manter a primeira barreira. E a segunda barreira está bastante instável agora, então não dá para saber quanto tempo eles têm antes que os súditos do Lorde das Trevas consigam rompê-la. Naquele mesmo instante, uma luz brilhante atravessa a torre, e quando todos abrem os olhos, descobrem que a torre foi completamente destruída junto com a primeira barreira, mas a segunda ainda está mal e porcamente funcionando. O mestre da espada saca sua lâmina enquanto o responsável por essa destruição desce sobre o que restou da torre. Ele pensou que destruir a torre também se livraria da barreira, mas parece que elas são mantidas por sistemas diferentes. O mestre da espada sabia que esse dia chegaria, mas não esperava que fosse tão cedo. Ainda assim, agora que as coisas chegaram a este ponto, ele pediu aos candidatos que o ajudassem a derrotar aquela coisa. Caso contrário, a humanidade estará perdida. Enquanto tudo isso acontece, Yogiri sugere que eles procurem no subsolo enquanto todo mundo está ocupado com aquela coisa. E Danara pergunta se ele realmente não vai fazer nada a respeito, mesmo podendo. Mas como um sábio disse uma vez, perdi a parte em que isso é problema meu. Além disso, se ele derrotasse aquela coisa agora, provavelmente atrairia muita atenção indesejada para eles. Então, é muito mais conveniente deixar que outras pessoas façam isso. Lionel vê Yogiri e os outros partirem e pensa que talvez seja uma boa ideia ir embora também. Mas Rick se mantém firme, não querendo virar as costas e fugir do inimigo. O mesmo vale para Frugerica. Então eles ficam onde estão e se preparam para uma luta. O Anjo das Trevas desce ao chão e exige saber como desativar a barreira que prende o Lorde das Trevas. Mas o Mestre da Espada se recusa a entregar essa informação tão facilmente. As pessoas começam a cair como moscas enquanto o Anjo das Trevas as eletrocuta. Então, o ninja do grupo tentou detê-lo avançando e criando vários clones das sombras. No entanto, os clones não fizeram diferença, pois o anjo ainda conseguiu eletrocutar todos eles até a morte em um instante antes que ele pudesse sequer tocar nele. Frederica agora decide que é a hora dela brilhar, então ela carrega um ataque de poder total de escala impressionante. Mas embora uma preparação tenha sido inspiradora, o resultado não valeu a pena, pois foi simplesmente absorvido pelo Anjo das Trevas. Por trás, surge um garoto que fica realmente impressionado com a potência do ataque dela, considerando que ela é apenas uma humana. O homúnculo avisa ao mestre da espada que o garoto também é um ser anormal, mas ele se ofende com isso e diz que eles ainda têm nomes. Lute e jogo de minério. Frederica não se importa e só quer que eles morram. Mas enquanto ela tenta outro ataque contra ele, a diferença de força entre eles fica clara quando seu ataque é parado por 2 dedos. Frederica recua para criar distância suficiente para atacar novamente, mas ao fazer isso, percebe que está sem um braço. O braço desaparecido está nas mãos de Luke, que o transformou em doce ao tocá-la e procede a comer a parte do corpo de Frederica bem na frente dela. Rick assume e ataca Luke com sua espada, o que parece ser mais eficaz que magia, mas ainda não o suficiente para dar a ele um desafio de verdade. Ele grita para Lionel levar Frederica para um lugar seguro enquanto pode, mas, nesse exato momento, ele recebe uma notificação de que tem um gacha ultra raro garantido disponível agora. Ele decide que não há melhor hora para tentar a sorte do que agora. Então ele deixa nas mãos do destino e usa todas as suas apologemas para ver o que consegue. E quando a música para de tocar, é a deusa que foi invocada novamente. Ele não acha que ela será muito útil, já que da última vez ela só veio dar uma olhada nele, mas agora ela está realmente séria em lutar aqui. Os subordinados do Lorde das Trevas que eles estão enfrentando nem são os mais fortes, então ela deve conseguir resolver isso com bastante facilidade. Eles ficaram empolgados por um instante, esperando que a deusa aniquilasse o Anjo Sombrio, mas imagine o choque quando Orgrim se ajoelha para ela, e Lute a abraça, afinal fazia um tempão que não se viam. Acontece que encontrar a deusa foi uma das piores coisas que poderiam ter acontecido a ele, já que o objetivo final dela era, na verdade, destruir toda a humanidade. Enquanto isso, o Yogiri e os outros desciam há um tempão, mas pelo visto não estavam fazendo progresso real algum em direção ao objetivo deles. É quase como se estivessem presos num loop infinito, feito para proteger algo mais adiante. Enquanto continuam a andar, Theo sente de repente uma pequena quantidade da magia de seu povo. Então, Danora pergunta a Yogiri se ele pode destruir o mecanismo que os mantém presos, mas ele acha que não deve mexer, pois pode ser algo muito importante. Mas momentos depois, um corte inexplicável atravessa tudo, desfazendo o loop infinito. Yogiri não sabe o que aconteceu, mas como não precisou destruir a barreira, pra ele tá tudo certo. No entanto, seja lá o que criou aquele corte, ainda está solta. Eles vão para o porão para ver se encontram o povo de Theo. Mas, se você aprendeu algo até agora, o porão sempre guarda as coisas mais horríveis. Prova disso, a pilha de lodo vivo que um dia foi o povo de Theo. Provavelmente foram transformados nisso para ter a magia drenada, mas apesar do que está testemunhando, Theo fica meio aliviada que a irmã não esteja entre os que sofreram esse destino.
Ela os tira da miséria com sua espada, e agora que sabem o que aconteceu com os demônios que estavam ali, Donora pergunta o que farão. Yogiri diz para voltarem à superfície por enquanto, e decidirão o próximo passo dependendo do que estiver rolando. Ele pergunta até o que ela quer fazer, e agora que viu o que viu, ela jurou matar o mestre da espada com as próprias mãos. De volta à superfície, o mestre nomeia Rick como seu sucessor, caso algo lhe aconteça. Mesmo sem intenção de morrer hoje, se morresse, Rick conseguiria se virar com o poder da torre. Lionel se sente péssimo por trazer a deusa, cujo objetivo é aniquilar a humanidade. Mas mesmo que morra, ele voltará ao último ponto de salvamento, então ele arrisca e pergunta à deusa por que ela está fazendo tudo isso. Ela tinha um relacionamento bem decente com ele, então ela explica que há muito tempo o namorado dela sumiu sem dizer nada. Estamos falando do Lorde das Trevas, e depois que ele desapareceu, ela enviou mensageiros pelo mundo todo para localizá-lo, e descobriu que ele estava selado aqui. Mas não importa quem ela enviasse, nunca conseguia vencer o mestre da espada. Então, ela começou a pensar que se mandasse alguém tão azarado quanto Lionel, o azar dele poderia contagiar e fazer o mestre da espada perder, pela primeira vez. Lionel sabia que tinha azar, mas nunca imaginou que fosse tão grande a ponto de uma deusa usá-lo como trunfo para destruir a humanidade. Para completar, ela usa um espelho mágico para checar o status das pessoas que poderiam ser a maior ameaça. Mas por algum motivo parece que todos morreram de causas desconhecidas. As coisas estão indo muito bem para a deusa, então ela pega o núcleo da barreira e está prestes a esmagá-lo para finalmente reviver seu amado. Yogiri e os outros voltam à superfície bem quando a deusa está prestes a quebrar o núcleo da barreira. E ao fazer isso, ele se desfaz em pedaços, permitindo que o tempo flua novamente. No entanto, em vez do reencontro adorável que ela esperava, o Lorde das Trevas despenca no chão, porque Yogiri o matou há um tempo, e todos ficam em choque total. Enquanto todos estão confusos, Theo aproveita para correr por trás do mestre da espada e cortar a cabeça dele, vingando-se do que ele fez ao seu povo. Ao mesmo tempo, aquele invasor de lâmina de antes esfaqueia a deusa para coletar informações, enquanto ela está em choque. Depois que ele vai embora, ela cai no chão. A facada não foi suficiente para matá-la, mas ela definitivamente perdeu a cabeça após perder seu amado. O resto dos subordinados do Lorde das Trevas se prepara para se vingar dos humanos pela morte de seu senhor. E como as coisas vão piorar se ele não fizer nada, Yogiri diz a Theo e Donora para se segurarem nele por um... Ele então usa sua habilidade para matar todos os subordinados do Lorde das Trevas também. E se você está se perguntando por que Theo e Danura precisavam se segurar nele, a verdade é que não precisavam. Ele só queria experimentar. Depois que todos os subordinados morrem, Danura pergunta se devem fazer algo com a deusa que está disparando explosões indiscriminadamente. Ela acabou de enlouquecer e não tem hostilidade contra Yogiri, então ele não vê razão para matá-la. Ao mesmo tempo, Eoi está arrastando Hanakawa em direção à antiga torre enquanto as explosões irrompem da deusa. Ele só quer ir para casa, mas ela garante que não há com o que se preocupar, pois não morrerão com isso. Personagens principais sempre têm uma armadura de enredo que os protege de tiros aleatórios, né? Ela se aproxima dos caras que estão na linha de frente do ataque da deusa e pergunta se viram Yogiri por ali. Rick conhece Yogiri, mas esta não é a melhor hora para procurar um amigo, já que estão um pouco ocupados agora. Oi reconhece isso e decide ajudá-lo a terminar a batalha para encontrar Yogiri mais rápido. Ela o escaneia e informa que ele se tornou o novo mestre da espada, então deve ter o poder necessário para matar a deusa. Rick tenta, avança para atacá-la, consegue esfaqueá-la no estômago e a finaliza. E agora que isso está feito, Aoi volta a procurar por Yogiri. Não demora muito para ela o avistar através da poeira, então ela o escaneia para ter uma ideia do que está enfrentando, e ela imediatamente se arrepende de ter vindo aqui. A varredura lhe causa náuseas intensas, pois a única informação que consegue é que Yogiri é o fim de todas as coisas na forma de um homem. Não há nada que possa vencê-lo. Ela começa a vomitar, então Yogiri pergunta se ela está bem, mas ela está com muito medo de se aproximar dele. Ela inventa uma desculpa, dizendo que queria entregar Hanakawa a eles, mas Yogiri nem o queria. Sem mais o que dizer, ela faz uma saída elegante para não ser morta por ele, deixando Hanakawa para se virar sozinho. Depois de tudo, restam poucas pessoas vivas. Rick tem muitas perguntas, começando pela Theo, que cortou a cabeça do mestre da espada no meio da luta. Ela diz que o que fez é justificado, não tem nada a ver com ele. Mas embora não gostasse muito do mestre, Rick agora é o novo mestre da espada, então ele está meio que envolvido. Yogiri diz a Rick para dar uma olhada no porão e ver o que o antigo mestre da espada andava aprontando. E se ele ainda quiser ir atrás de Theo, Yogiri ficará do lado dela. Rick não entende o que ele pensa que pode fazer, pois até agora nunca viu Yogiri lutar. Mas o Rei Divino o repreende por ser ignorante e informa ao nosso amigo desinformado que Yogiri foi quem matou o Lorde das Trevas e todos os seus subordinados. O poder que ele possui é imensurável, então Rick entende que se ele diz que ela estava justificada, então não há como argumentar. Ele pergunta o que todos planejam fazer a partir dali, e Theo afirma que continuará procurando por sua irmã, Eutímia. Yogiri e Donora se lembram de ter ouvido esse nome em Hanabusa, então ela decide ir para lá primeiro. Enquanto isso, Yogiri e Danora seguirão para a capital real.
Rick lhes dá 2 pingentes que devem garantir a entrada sem problemas. Com isso, eles partem em sua jornada, deixando Hanakawa para trás novamente. Em outro lugar, Saiyan recebe a notícia de que Aoi sumiu do mapa após encontrar Yogiri. Ela está começando a ficar curiosa para saber o que Yogiri realmente é, então decide invocar alguém que o conhecia da Terra. Ela invoca um cientista aleatório e pergunta sobre Yogiri, mas quando o cara descobre que ela trouxe Yogiri para este mundo, ele a agradece por salvar toda a humanidade na Terra. Infelizmente, como Yogiri tem usado sua habilidade aqui, isso aciona um código vermelho no dispositivo do cientista, que por sua vez explode a cabeça dele e deixa Saiyan mais confusa do que nunca sobre as origens de Yogiri. De volta ao ônibus em que os alunos chegaram, uma das estudantes acorda e começa a ouvir uma voz de computador na cabeça. Ela a informa que não resta muito tempo, então ela terá que aguentar e aceitar a baboseira que está prestes a ser explicada. Ela é, aparentemente, uma humana artificial, e o corpo consiste em várias unidades que trabalham juntas para funcionar normalmente. A que está no controle do corpo agora é a unidade de personalidade, pois tem a maior autoridade entre elas, então é ela quem decide o que farão a partir daqui. O corpo de Ayaka tem limitações para imitar um humano, mas o buraco no peito é incompatível com a vida, então ela pode escolher continuar sendo humana ou remover os limitadores e permanecer viva. Ela nunca gostou de nenhum dos colegas para começo de conversa, então obviamente não quer morrer por causa deles e concorda em liberar os limitadores. Com os limites quebrados, seu corpo poderá se reparar, mas precisará de muito material orgânico para isso. E por acaso, há um cadáver de dragão largado bem ali fora do ônibus. Ela pega um pedaço de carne com hesitação, mas depois de uma mordida, percebe que na verdade não é tão ruim assim. Temos outro flashback do tempo de Yogiri com Asaka, e ela estava lutando brutalmente para preparar uma refeição em família com as habilidades culinárias de uma estudante universitária falida. Seja lá o que ela tentou fazer, Gordon Ramsay não aprovaria nem um pouco e Yogiri também não, pois ele diz na lata que a comida dela é um lixo. Ela não aguenta ser zoada por um garoto de 7 anos, então grita que ele precisa dizer que a comida está boa, não importa o que, quando uma garota cozinha pra ele. Caso contrário, ele nunca vai pegar ninguém. Yogiri não entende muito bem o que ela está falando, mas ela apenas diz pra ele falar que a comida está deliciosa, mesmo que não ache. Ele diz que está deliciosa, mas essa mentira não a faz se sentir melhor, porque no fundo, ela sabe que suas habilidades culinárias são péssimas. Yogiri acaba terminando aquela aberração de refeição, e agora que a comida foi resolvida, Asaka olha a lista e vê que sua próxima tarefa é ensiná-lo coisas do ensino fundamental. Ela está ficando de saco cheio com a quantidade de trabalho que tem que fazer para esse emprego, e nem sequer ganha um bônus por isso. Ela se resigna ao seu destino e começa a ensinar Yogiri a escrever quando, de repente, ouve o som de alguém se aproximando. Yogiri não se incomoda muito, pois sabe que é provavelmente apenas o entregador que traz suprimentos de vez em quando. Ela vai verificar e descobre que o entregador é na verdade um robô que eles mandam pra cá porque todas as pessoas têm muito medo de ficar perto de Yogiri. E assim que Asaka percebe que essa coisa traz suprimentos, ela pede material escolar, um livro de receitas para aprender a cozinhar melhor e algumas coisas para se entreter. Mas com isso resolvido, ela volta para checar Yogiri e decide que ele já trabalhou o suficiente por hoje. Então diz que é hora de uma pausa para brincar lá fora. Eles saem e Asaka ainda não consegue entender como este lugar tem uma vista tão maravilhosa, mas está, na verdade, localizado no subsolo. Yogiri está se divertindo brincando na natureza artificial daqui, mas Asaka não consegue evitar a preocupação de que por algum motivo não sairá viva deste lugar. O mês termina, e Asaka está pronta para entregar seu relatório sobre o que tem acontecido com Yogiri. O cientista a aplaude por ter sobrevivido com sucesso um mês inteiro no trabalho, pois isso é um recorde histórico. Ela reclama que terminou de ensiná-lo o ensino fundamental, mas qualquer coisa acima disso está além de sua expertise. Mas o cientista assegura que ficará tudo bem, já que podem usar um sistema de educação à distância para isso. Asaka esperava conseguir uma pessoa de verdade para ensinar Yogiri, mas, embora isso fosse o ideal, não é exatamente fácil preencher a vaga quando você tem que assinar um termo de responsabilidade de morte para aceitar o emprego. O cientista pergunta se ela não está feliz com suas condições de trabalho atuais, e ela está obviamente insatisfeita depois de ficar trancada lá por um mês. Mas o cientista sabe exatamente o que fazer para persuadi-la e joga uma pilha gorda de dinheiro na mesa. E assim que Asaka o abre, toda a insatisfação imediatamente deixa seu corpo. Ainda há a questão de não poder usar o dinheiro enquanto está presa aqui, mas ela está livre para tirar uma folga do trabalho quando quiser. Estava no contrato, mas eles acharam que ela morreria cedo ou pediria demissão antes de precisar de uma folga, então esqueceram de mencionar. Asaka está um pouco preocupada com quem cuidará de Yogiri enquanto ela estiver fora, mas ele deve ficar bem só com os robôs, desde que ela se ausente por apenas alguns dias. Ela só agora está percebendo que havia robôs que poderiam ter cozinhado para eles o tempo todo, então não havia razão para ela aprender a cozinhar. Mas pelo menos depois do último mês, a comida dela não está tão ruim quanto no início. Asaka decide tirar a folga agora mesmo e joga a papelada na mesa.
Mais tarde a vemos cochilando numa cama, mas quando acorda não reconhece o local. Ela tenta se lembrar do que estava fazendo antes de apagar, que eram umas comprinhas. Mais umas comprinhas e ainda mais compras antes de terminar a noite pegando o melhor quarto disponível num hotel. Foi uma noite incrível, mas isso não explica como ela foi parar aqui. Ela acha que pode ter sido sequestrada e uma voz lhe diz que ela está correta nessa suposição. Ela foi de fato sequestrada, mas não há com o que se preocupar, pois são sequestradores bonzinhos e não têm intenção de machucá-la ou colher seus órgãos. Isso obviamente não soa muito tranquilizador, mas a voz continua, afirmando que são uma organização que busca salvar o mundo selando o perigo, então gostariam que ela respondesse a algumas perguntas. Enquanto isso, de volta à base de confinamento de Yogiri, ele percebeu que Asaka está fora há um tempo, então pergunta a um dos robôs o que aconteceu com ela. O robô o informa que ela está de licença, mas ele se pergunta quando ela voltará. Ele estava ficando um pouco solitário, então decidiu sair e procurá-la ele mesmo. Mas primeiro perguntou a outro robô se sabia para onde ela foi, mas ele não tinha acesso a essa informação. Então, Yogiri perguntou quem teria informações sobre Asaka, e foi informado de que os pesquisadores provavelmente saberiam. O robô realmente entregou a instalação inteira e leva Yogiri até a porta que o permitirá sair. No entanto, ele explica que essa porta não pode ser aberta por dentro, já que é controlada remotamente. Então Yogiri apenas chama os cientistas que estão observando pelas câmeras e diz para abrirem a porta. Algumas coisas acontecem e o pesquisador-chefe chega à sala apenas para descobrir que todos, exceto uma mulher, estão mortos. A mulher foi a única que ouviu Yogiri e abriu as portas, com lágrimas nos olhos, porque não queria morrer, e o pesquisador-chefe não consegue impedi-la. Ele nunca pensou que Yogiri seria capaz de matar pessoas, mesmo quando não pode vê-las diretamente, mas já que as coisas chegaram a esse ponto, ele diz ao guarda atrás dele para atirar na mulher que está abrindo as portas. No entanto, antes mesmo que ele pudesse mirar, Yogiri já o havia desativado, e ele caiu no chão. O chefe não tem mais nada a fazer, então enquanto Yogiri se aproxima e pergunta onde Asaka está, ele responde. Ela está de licença, mas ele não acha que ela voltará tão cedo, porque foi sequestrada por uma certa organização. Yogiri pergunta por que ainda não tentaram salvá-la, mas esta instalação é incapaz de desafiar essa organização, pois eles são muito poderosos. Se é assim, Yogiri diz que irá salvá-la ele mesmo. Mas ele também diz para não mencionar a Asaka todas as pessoas que morreram ali hoje, quando ela voltar. E em seguida, o que sabemos é que há caos por toda a base daquela organização, enquanto Yogiri avança, matando todos os soldados que tentam impedi-lo. Os chefes da organização não se surpreendem que seus soldados de linha de frente não foram suficientes para detê-lo, pois acreditam que Yogiri pode matar qualquer coisa que ele olhe. Mas isso torna o trabalho deles simplesmente matá-lo, antes que ele possa olhar para eles. Infelizmente, eles estavam errados sobre as condições da habilidade de Yogiri, pois assim que todos os atiradores se posicionaram e estavam prontos para atirar, todos caíram mortos antes que seus dedos pudessem sequer chegar perto do gatilho. Enquanto isso, Asaka ainda está em sua cela, desejando ter se candidatado a um emprego mais normal. Mas ela também está preocupada com o bem-estar de Yogiri, já que não pode estar lá para cuidar dele. De repente, ela ouve explosões do caos lá fora e pensa que esta pode ser uma boa oportunidade para escapar enquanto todos estão confusos. Mas enquanto ela se dirige à porta, a chefe da organização entra e aponta uma arma para ela. Asaka agora está sendo mantida sob a mira de uma arma e usada como escudo humano para fazer Yogiri recuar. Yogiri fica feliz por finalmente ter encontrado Asaka. A chefe tenta chantagear Yogiri, dizendo que matará Asaka se ele se aproximar, mas isso dá tão certo quanto se esperaria. Assim que Asaka está segura, Yogiri corre até ela e pede para ir para casa. Então, os dois saem da organização e Asaka vê a carnificina que Yogiri causou ao tentar chegar até ela. E embora ela fique chocada no início, Yogiri fez tudo isso por ela, então ela aperta a mão dele com mais força e sorri para ele. Mais tarde, eles retornam à base de confinamento, onde o pesquisador-chefe está esperando porque quer conversar com Asaka. Ela pergunta o que vai acontecer agora depois de todo aquele incidente, mas, na verdade, apesar de todas as pessoas que morreram, nada será feito. Não é como se alguém tivesse o poder de punir Yogiri pelo que ele fez, para começo de conversa. Ela então pergunta o que vai acontecer com ela, mas, como Yogiri claramente se apegou, parece que ela está presa a este trabalho agora. No entanto, ele a assegura que, da próxima vez que ela quiser tirar uma folga, eles lhe designarão um guarda para que algo assim não aconteça novamente. Embora Asaka não goste de como ele disse isso, ela também não tem intenção de abandonar o emprego, pois percebe que, se deixar Yogiri como ele está agora, ele provavelmente fará um estrago na próxima pequena inconveniência. Então ela precisa ensiná-lo um pouco mais para que ele não seja um perigo para o mundo. De volta ao presente, Danara está olhando para Yogiri enquanto ele dorme, e Mokomoko percebe que ela está afim de Yogiri agora. Ela não nega exatamente, e Mokomoko ficaria mais do que feliz em ter Yogiri adicionado à linhagem familiar, então Danara tem a bênção dela para esses netinhos, e ela também não é contra a ideia. Yogiri acorda logo depois, então Danura faz Mokomoko jurar que não vai mencionar nada sobre ter filhos com ele. Ela muda de assunto e diz que chegaram aos portões da capital, mas não tem a menor ideia do que fazer agora. Eles também estão cercados por guardas que vieram investigar os estranhos recém-chegados, então o capitão pede para saírem do veículo. Enquanto conversam com o capitão da guarda, Torx, ele pede que se identifiquem.
Então eles contam que são candidatos a sábios, tentando chegar para um teste. Isso faria sentido, mas Tox ainda não confia neles. No entanto, assim que Yogiri tira o pingente que Rick lhe deu, os guardas caem de joelhos, pois é um pingente da família real. Rick é da família real, então Tox permite a entrada na capital. Mas alguém aparece e diz que ter um pingente real não significa que podem quebrar as regras. É David, irmão mais novo de Rick. E como também é da realeza, não vê motivo para dar mole só porque conhecem o irmão dele. Ele quer que provem que passaram no teste de mestre espadachim, enfrentando-o em batalha. Afinal, não perderiam se o que dizem fosse verdade, ainda mais porque ele não é lá um espadachim invencível. Danura quer desistir, mas Mokomoko a incentiva, pois Davi não é um lutador super poderoso. Eles se posicionam para a luta, e Mokomoko explica o estilo que ensinou a Danura. Enquanto Davi usa métodos ortodoxos, Danura joga pelas regras da rua. Assim que a luta começa, Danura joga a faca direto nele. Enquanto ele se distrai, ela se abaixa, corre por trás e acerta um chute devastador, deixando-o em... É seguro dizer que ele está nocauteado, então ela é declarada a vencedora da luta. Os outros guardas a elogiam pela habilidade que demonstrou, nunca tinham visto nada igual, mas isso é tudo parte do treinamento de técnica secreta que Mokomoko lhe deu. E a propósito, ele ainda está no chão, sentindo tanta dor quanto antes. Yogiri pergunta se deveriam fazer algo, mas Danura acha que ele vai ficar bem, afinal, ela nem chutou tão forte assim. Dias depois, Yogiri está olhando as muralhas do castelo quando David, já recuperado, se aproxima e explica que há um feitiço lançado por um grande mago chamado Iglesia, o mesmo cara que Yogiri matou na torre, mas é melhor não comentar essa parte. David se oferece para guiá-los pela cidade e acaba que ele não é um cara mau, só estava um pouco desconfiado. Depois de mostrar um pouco, Yogiri diz que podem seguir sozinhos dali, pois tem algo importante para discutir com Danura. Eles encontrarão os colegas em breve, então ela precisa decidir se os perdoará ou não. Vão para o castelo, onde a turma está reunida para um discurso do rei. Mas, assim que o rei começa a falar, um aluno se levanta e diz que ele não tem o direito de falar de cima para baixo, pois não é o rei deles. O rei então se levanta e fica cara a cara com ele. O garoto estava confiante em sua capacidade de se defender por causa de sua habilidade. Mas algo acontece que o impede de usar seu poder de congelamento, então o rei corta seus dedos e prova que, embora o garoto não seja seu súdito, ele pode fazê-lo de capacho quando quiser. Vemos Xion andando num campo gramado, aparentemente procurando algo. Ao atravessar uma barreira que leva a um subespaço branco, ela encontra o que procurava. Ui, que está completamente traumatizada pelos horrores que viu ao tentar passar a perna em... Assim que Ui percebe que Xion está ali, ela começa a gritar com ela por condenar este mundo à morte, graças às suas ações descuidadas de trazer Yogiri. Ela sabe que é uma assassina, mas isso nunca esteve na descrição do trabalho. Então ela não quer saber de nenhuma missão que envolva Yogiri ou seus amigos. Não parece que ela vai sair do seu quarto do pânico tão cedo. Então Xion tenta perguntar à espada falante que carrega o que aconteceu. A espada explica que Ui está assim desde que encontrou Yogiri pela primeira vez. Então Xion pergunta que informações conseguiram coletar sobre ele após o encontro. Não conseguiram muita coisa ao escanear Yogiri. Mas aprenderam algumas coisas com Hanakawa. Enquanto isso, Hanakawa está deitado no chão, implorando pela vida, como de costume. O garoto que servia a deusa havia pedido para ele dizer o que sabe sobre Yogiri. Então ele começa a explicar freneticamente tudo o que sabe sobre a habilidade de Yogiri de matar qualquer coisa em que ele pense. Ele até o avisa para não achar que é uma exceção à regra, porque ele certamente não é. Mas o garoto ainda não acredita que Yogiri seja capaz de tudo isso. Não é que Lute não acredite no que Hanakawa está dizendo, mas sua prioridade agora é matar Yogiri, e para isso ele vai invocar poderes que devem ser maiores que os de Yogiri. Ele tira uma chave, que eu presumo que chame Kolu, mas na verdade é algo muito pior. É uma chave para o selo que prende a Irmã do Lorde das Trevas. A Irmã do Lorde das Trevas é tão problemática que o próprio Lorde teve que selá-la quando teve a chance. E se ela era assustadora o suficiente para fazê-lo tremer, deve ter poder para vencer Yogiri. Tudo muito bonito, mas já tendo lidado com Yogiri antes, e agora ouvindo sobre essa irmãzinha Banshee, ele quer se retirar do elenco principal e viver uma vida pacífica como um NPC. Infelizmente, enquanto ele se afastava em alta velocidade, Lute aparece atrás dele e o agarra pelos cabelos, porque ainda precisa de Hanakawa por perto. Ele não tem muitas informações sobre Yogiri, então vai levá-lo junto. Hanakawa realmente não quer ir, especialmente porque as pessoas pensariam que ele é gay se viajasse sozinho com outro garoto. Ele é arrastado pelos cabelos enquanto reclama que teria gostado mais de ser arrastado por uma garota. Enquanto isso, de volta à reunião com o rei, o garoto que teve os dedos cortados recebe atenção médica limitada dos colegas. O rei, casualmente, os informa que eles devem atravessar o labirinto subterrâneo sob a capital e derrotar o Deus das Trevas para conquistar seus títulos de sábios. O rei honestamente acha que eles vão morrer lá, pois não tem as habilidades necessárias para conseguir. Mas não é trabalho dele se importar, então não vai reclamar. Ah, e para explicar por que a habilidade do garoto não funcionou antes. A família real deste mundo tem o poder de enfraquecer as habilidades dos sábios. Então, num certo raio de alcance dele, os poderes deles não funcionam.
mas ele não precisa se preocupar com os dedos, pois assim que o rei se afastar o suficiente, eles conseguirão recolocar todos os dedos. O rei se retira e todos os alunos ficam em silêncio, se perguntando o que deveriam fazer agora. Enquanto isso, Yogiri e Danura estão lá atrás, observando tudo acontecer. Danura finalmente se manifesta e chama a atenção dos colegas, que ficam chocados e confusos com o fato de ela ainda estar viva, ignorando completamente a existência de Yogiri. Em outro lugar do reino, os outros do teste da torre acabaram de descer do trem com a Rainha Divina, e a levaram para o que deveria ser sua igreja. Ao entrar, ela é cumprimentada por um homem chamado Holerus, que a informa ser o atual arcebispo daquela igreja. O primeiro pensamento da Rainha Divina, após ser revivida 1000 anos depois, foi voltar para casa, mas ela jamais imaginaria que este lugar mudaria tanto no tempo em que esteve fora. Holerus se oferece para mostrar o caminho até seu quarto, onde ele se senta para conversar com ela. Ele diz que está muito feliz por ela ter voltado, mas eles pensavam que ela estava presa, mantendo o Deus das Trevas sob controle lá na torre. Isso é verdade, mas, felizmente, o Deus das Trevas foi morto, então ela está livre. Nesse caso, Holerus pergunta o que aconteceu com a chave do selo, mas a Rainha Divina nunca ouviu falar de selo algum, então não sabe o que dizer. Holerus acredita que ela realmente não sabe, então ele tira um item mágico e o usa para enfraquecê-la. Enquanto isso, Yogiri e Danura estão conversando com o presidente da turma e ele diz na lata que não acha que foi uma má decisão deixá-los para trás, e se estivesse na mesma situação novamente, faria o mesmo. Ela pergunta se ele está insatisfeito por terem sobrevivido ao dragão, mas antes que ele possa responder, outra colega se aproxima e diz que não deveriam brigar entre si num mundo onde tem tão poucos aliados. A garota parece ser bem conhecida, mas Yogiri nunca prestou atenção na aula, então não tem ideia de quem ela seja. Danura o informa que ela se chama Akino, e lá na Terra ela era uma idol famosa no mundo do entretenimento, então não é surpresa que ela seja tão popular entre os colegas de turma. Yazaki argumenta que não podem ter certeza de que podem confiar nos dois, mas ela aponta que ele só está dizendo isso porque sabe que, se estivesse na mesma situação que eles passaram, já estaria buscando vingança a essa altura. Pelo jeito que ela fala, fica claro que Akino é quem manda ali, o que significa que Yazaki perdeu grande parte de sua influência na turma há um tempo. Yogiri e Danura acabam sendo aceitos no grupo. Então Yogiri vai para uma sala de estar com alguns dos outros garotos. Eles estão reclamando que as garotas podem circular livremente entre o primeiro e o segundo andar, mas os garotos são proibidos de entrar no segundo andar por qualquer motivo. Enquanto conversavam, perceberam que Yogiri não tem ideia de quem eles são, o que é um pouco chato, já que Izumita se esforçou bastante para conversar com Yogiri lá na Terra. Ele diz a Yogiri que eles são os perdedores da turma, e presumiu que Yogiri também fosse um, já que seu dom diz que ele é apenas um caçador de insetos, o que significa que ele só pode matar insetos com sua habilidade. Os outros aqui têm habilidades que vão de leitor a mestre Kuka, mas não o tipo útil de culinária. Batem na porta e outro cara chamado Fukai aparece querendo falar com Yogiri. Enquanto isso, lá em cima, Danura descobre por que os caras são proibidos de subir para o segundo andar. É principalmente por causa das pessoas com a habilidade de High Plot. Há 3 caras na turma que receberam as habilidades de mestre e maníaco em suas tags preferidas. Um pode parar o tempo, outro consegue ver através das roupas com visão de raio-x. E o último simplesmente tem tentáculos, então as garotas naturalmente os evitam a todo custo. Justo então, batem na porta ali também, e as 2 garotas que conhecem a verdadeira natureza de Yogiri vieram conversar com Danura a respeito dele. Lá embaixo, Yogiri está conversando com Fukai e pergunta o que ele quer. Fukai responde referindo-se a ele como um deus e dizendo que neste mundo ele também se tornou um deus surdo, então agora pode fazer a mesma coisa que admirava em Yogiri. A essa altura, Yogiri percebe que Fukai foi encarregado de ficar de olho nele lá na Terra, e sabe que ele provavelmente tem motivos que o impedem de compartilhar muitas informações, tipo uma bomba no pescoço, mas ele pergunta o que ele veio fazer ali. Fukai explica que, embora fosse encarregado de ficar de olho em Yogiri, nunca teve permissão para olhá-lo diretamente. Ele então arranca o próprio olho e o coloca na mesa. Aquele olho era capaz de detectar o sobrenatural, então se ele olhasse Yogiri diretamente, provavelmente teria acabado tão traumatizado quanto Awa. Depois que ele sai, Yogiri pega o olho que ele deixou na mesa e pergunta aos outros caras se eles querem ficar com ele, o que eles realmente não querem. Em seguida, Danura entra acompanhada pelas outras 2 garotas e pede para falar com Yogiri. Eles saem e Ryuko imediatamente se curva e pede desculpas pelo que fez. Ela insiste para Carol fazer o mesmo, porque agora que Yogiri destravou o primeiro portão, ele é capaz de matar qualquer um, não importa onde estejam. Então, se eles ficarem na mira dele, ele pode se livrar deles quando quiser. Carol acha engraçado ver Ryuko surtando assim, quando ela geralmente é tão calma, e Yogiri percebe que essas 2 também estavam o observando. Carol é da organização, Ryuko do instituto e Fukai de um culto que o adora. Ele sabia que estava sendo vigiado, mas nunca imaginou que seriam 3 pessoas diferentes.
Carol muda de assunto e pergunta sobre o relacionamento de Yogiri e Danura, e se rola alguma coisa não muito apropriada para a família entre eles. Danura nega isso muito rapidamente, mas Yogiri ignora a pergunta e apenas pergunta o que vai acontecer agora. Em outro lugar, Euphemia está sentada numa rocha, sentindo falta da irmã, Theo, quando uma vampira se aproxima e proclama que ela se tornará herdeira da linhagem ao matá-la. E embora não queira, Euphemia é forçada a matá-la na hora. Voltando a Yogiri e Danura, eles receberam um resumo de tudo o que aconteceu com a turma recentemente, e também descobrem que a habilidade de Akino permite restringir o uso das habilidades de alguém, especialmente as dos protagonistas. Tirando isso, Yogiri diz que veio aqui para falar com Shion sobre voltar para casa, então os outros concordam em unir forças com ele. No dia seguinte, os alunos estão prontos para entrar na masmorra pela primeira vez, e todos usam roupas que combinam com suas habilidades, mas que ficaram muito mais ridículas do que pretendiam. O guia da expedição logo chega, e Danura fica chocada ao descobrir que é Rick quem os ajudará. Do lado dos garotos, quem os assiste é David, que informa ao grupo que, como membro da família real, seu poder é capaz de suprimir completamente uma criatura demoníaca. Yodori pede que eles suprimam os poderes deles também, para que possam testar o quão capazes são ali. A batalha começa e Yogiri usa as linhas de intenção maliciosa para desviar dos ataques de um demônio macaco antes de finalizá-lo com uma facada na cabeça, deixando os outros impressionados com suas capacidades. Enquanto isso, lá na cidade, Hanakawa está em prantos enquanto caminha com Luke. Luke ouviu Hanakawa reclamar que preferia viajar com uma garota, e foi lá. Ele agora está vestido de garota e pergunta se está rolando algum tipo de festival, já que as pessoas parecem bem animadas. Hanakawa começa a zombar de Luke por não saber nada sobre a vida na cidade, apesar de ele também não saber que festival está acontecendo. De qualquer forma, a Irmã da Deusa das Trevas deve estar selada em algum lugar da capital, então eles terão que procurar até encontrá-la. Euphemia está caminhando pela floresta depois de ter sido promovida acidentalmente ao status de sangue original, quando quase é atropelada por um cavalo. Ela manda o cavalo parar e ele a obedece, interrompendo sua corrida enquanto uma garotinha vem correndo atrás dele. A garota pede desculpas por perder o controle do cavalo, mas Euphemia a olha e imediatamente se curva, pois esta é o clone separado que Lane havia feito antes de morrer. A garota ainda não tem nome, então ela inventa um na hora e decide que será chamada de Risley a partir de agora. De volta à capital, Lute e Hanakawa vão a uma taverna local para coletar informações sobre onde a irmã do Deus das Trevas pode estar. Lute pergunta a uma garçonete sobre o festival e ela explica que é para celebrar o fato de que os candidatos a sábios chegaram à capital e já estão no 5º andar do labirinto, apesar de terem começado a conquista há pouco tempo. Depois de saber disso, Hanakawa olha e percebe que alguns de seus colegas estão sentados do outro lado, então seria muito ruim se o vissem. Para resolver o problema, Lute usa um feitiço de disfarce para que não sejam reconhecidos. No entanto, numa reviravolta, Ayaka entra na taverna e imediatamente começa a espancar um deles. Nada que os outros fazem consegue pará-la, e depois de esmagar completamente o crânio do cara, ela declara que matará um de seus colegas todos os dias como parte de sua vingança. Depois que ela sai, Shion aparece e começa a questionar Hanakawa sobre Yogiri. Ele conta tudo o que sabe, e assim que não é mais útil para ela, Shion se prepara para usar seu raio da morte para matá-lo. No entanto, não funciona, e em vez disso, o cobre de creme. Hanakawa consegue viver mais um dia, e mais tarde, Yogiri e os outros planejam a melhor forma de encontrar Shion. E como ela aparecerá se eles falharem em se tornar sábios, Yogiri acha que essa é a aposta mais segura para encontrá-la. Enquanto isso, Shion e sua confidente estão deliberando o que fazer com Yogiri. Então ela recruta a ajuda de Utori para se livrar dele em troca de estender o prazo para os outros se tornarem sábios. Ayaka está atualmente no topo de uma torre, procurando sua próxima vítima entre os colegas, mas não consegue encontrar ninguém. Como ela é um robô, seu sistema começa a analisar o DNA obtido da carne de dragão que ela comeu. Mas enquanto estava ocupado com isso, uma pedra é jogada em sua cabeça com muita força e precisão. Ela é durável o suficiente para não morrer imediatamente, mas ainda dói pra caramba, então ela pede ao sistema para encontrar a origem dos ataques. À medida que mais pedras são lançadas em sua direção, o sistema consegue localizar o ataque, e como medida de precaução, aconselha que ela use sua habilidade de voo para diminuir a distância entre ela e o atirador o mais rápido possível. Shinoyama Ryona, que tem a capacidade de aumentar sua força em várias vezes sua capacidade normal, e ela veio com o plano de jogo de apenas jogar pedras. Ela não podia simplesmente deixar Shinozaki se safar caçando pessoas inocentes por causa de seu próprio senso de vingança distorcido. Então, agora que estão cara a cara, ela muda do plano principal de jogar pedras para o plano B de partir para a briga. Enquanto Ryona tenta enquadrar Shinozaki, todos os seus ataques parecem ser refletidos por algum tipo de barreira que ela montou, então eles não conseguem se conectar como ela gostaria. Tendo aprendido tudo o que precisava, Shinozaki finalmente revida, e como esperado, Ryona é espancada, perdendo um braço no processo. Diante da derrota e tendo perdido um braço, em vez de gritar de dor, ela começa a procurar desculpas para sua perda, dizendo que Shinozaki só venceu por causa da família real, que enfraquece os dons de todos os alunos dentro da capital.
Enquanto isso, Hanakawa e Lute acabaram de entrar na masmorra onde a irmã do Lorde das Trevas deveria estar cativa. Ele está ansioso para prosseguir com a ressurreição, atravessando a masmorra, mas Hanakawa permanece hesitante porque eles não têm nenhum plano de ataque para entrar ali. Ele poderia simplesmente deixá-lo para trás se continuasse reclamando tanto, mas o fato é que eles não conhecem o caminho por aqui, então provavelmente acabariam se perdendo se tentassem agora. Justo então, eles notam uma garota parada de forma suspeita no meio da masmorra. Hanakawa se pergunta se ela é uma das exploradoras da masmorra, mas não parece ser o caso, pois Lute a reconhece. Ele chama por Mana e pergunta o que ela está fazendo tão longe assim. Ela havia reconhecido o cheiro de seu irmão, mas não podia esperar que eles a alcançassem, então ela saiu. Hanakawa fica ainda mais confuso neste ponto, então ele pergunta a Lute a identidade da garota. E ela se revela ser quem eles procuram, a irmãzinha do Lorde das Trevas. Em outro lugar, vemos que uma recompensa por assassinato foi colocada na cabeça de Yogiri, mas quanto a ele, está o dia todo sentado no quarto, o que faz Donora o repreender por não fazer nada, por ser um preguiçoso de carteirinha. Ele a corrige dizendo que na verdade está dedicando seu tempo a aprender a dominar seus poderes para não sair matando todo mundo imediatamente. Como prova, ele agora consegue matar só um pedacinho de uma flor, em vez de aniquilar ela inteira de uma vez. No entanto, tirando o treinamento, ele realmente não fez muita coisa desde que chegaram, a não ser um passeiozinho pela cidade e um lanchinho enquanto caminhava. Danara se levanta e diz que ele deve estar curtindo demais essa paz, se consegue se divertir tanto mesmo com a situação toda. Mas também não é como se ele tivesse tido um tempo totalmente tranquilo, já que enquanto passeava pela cidade foi alvo de alguém. Isso soa bem perigoso para Danura, e é por isso que Yogiri quer a ajuda dela com algo que ele tem em mente. De volta ao labirinto, Hanakawa pergunta a Mana se ela realmente foi selada lá embaixo, o que ela confirma ser verdade, embora ainda não saiba bem o motivo. No entanto, ela tem um complexo de irmão enorme, então nem está brava com o Lorde das Trevas por tê-la selado, e acredita que deve ter feito algo para merecer isso de alguma forma, coitada. Deixando os delírios dela de lado, Hanakawa pergunta como ela conseguiu chegar ao primeiro andar se era para estar selada nas profundezas deste lugar, e a resposta é, na verdade, bem simples. Ela podia sair quando quisesse, já que o selo não é forte o suficiente para segurá-la, tipo uma porta de geladeira. Luke esclarece que ela sabe com certeza que o Lorde das Trevas usou cada gota de força que tinha para oferecer a fim de selar Mana, mas parece que isso não foi o suficiente para mantê-la presa. Que vexame. Com isso resolvido, Mana aproveita para perguntar se eles têm algum pertence do irmão dela, já que ela consegue sentir o cheiro dele neles. Luke responde que trouxeram a chave do selo que a prendia, então ele entrega na hora, sem pensar duas vezes. Enquanto isso, Shinozaki está voando sobre o castelo, e acabou de usar seu sistema para localizar o castelo onde o rei deveria estar, assim como a pessoa que ela acredita ser o rei dali. Ela invade o quarto do rei enquanto ele estava ocupado com outras coisas, digamos assim, e diz na lata que quer que ele desative a barreira que enfraquece os dons do sábio. Ele obviamente parte para o ataque, já que ela é uma intrusa desconhecida, mas ele não foi feito para aguentar a quantidade de energia de protagonista que ela tem, coitado, então ele vira churrasquinho quase na hora. Shibazaki então se vira para a mulher na cama dele e confirma com ela que ele é mesmo o rei do reino, e assim que ela tem certeza disso, ela vai embora, já que a barreira deve ter caído, né? Enquanto isso, Mana trouxe Lute e Hanakoa para a cidade que ela criou para si mesma na masmorra. E eu não estou dizendo que ela é louca, mas ela fantasiou tanto em ter filhos com os irmãos que eles viraram realidade, tipo um desejo de fada madrinha, só que mais estranho. No entanto, Hanakawa com certeza acha que ela é doida de pedra. Depois de matar o rei, Shinozaki aparece no hospital onde Raona estava se recuperando e diz a ela para retomar a briga que estava tendo antes, sem desculpas. Agora que o rei está morto, ela deve estar com força total, então não haverá desculpas desta vez. Raona parece pronta para a ação, então ela sai da cama para atacá-la. E pelo golpe que ela acabou de acertar, talvez ela realmente tenha uma chance contra Shinozaki desse jeito, quem diria. Elas acabam lá fora, mas Rayona não dá trégua, dando uma joelhada em Shinozaki, jogando-a para o alto e continua a socar o rosto dela sem dó. Infelizmente, ela ainda não tem uma solução para os ataques de Shinozaki, pois tem o braço decepado e o corpo suspenso no ar enquanto é estrangulada. Que barra! Se mesmo no seu auge, Shinozaki ainda é muito mais poderosa que ela, então não há mais nada a provar, então ela vai matá-la agora. Após a fúria de Shinozaki na noite anterior, a reconstrução está em andamento, mas nada disso importa para Yogiri, que está dando um passeio tranquilo com Danura, como se nada tivesse acontecido. Ele quer encontrar as pessoas que estão mirando nele, e como Danura tem boa visão, tipo um gavião, ele esperava que ela conseguisse avistá-los se tentassem algo. Ela fica um pouco desapontada, pois pensou que Yogiri estava chamando ela para um encontro romântico, mas ela dá um jeito de transformar em um encontro mesmo assim. Esperta ela. Ao mesmo tempo, Shanaka está sendo apontada para a cabeça de Yogiri. E embora o atirador não queira fazer isso, já que sabe que significará sua morte, ele também está sendo torturado para atirar pela garota, que não tem um pingo de piedade. Ela quer descobrir se uma tentativa de assassinato descontrolada ainda é o suficiente para Yogiri notar. E pelo corpo sem vida do cara, parece que Yogiri notou. E como? Em seguida, a garota planeja mirar em Danura para ver qual é a dela. Danura arrasta Yogiri para o restaurante favorito dela, só para encontrá-lo completamente destruído pela fúria de Shinozaki. Que estrago! Ela fica com raiva, mas ainda há outros lugares para onde ela pode ir com Yogiri. Então ela começa a vasculhar o mapa em busca de um plano B.
Nesse instante, um tiro é disparado, então Yogiri a puxa para fora do caminho antes que ela seja morta, levando um cara aleatório no fundo a encontrar seu fim. Que azar! O sujeito atrás do computador ordena mais tiros, mas ele não percebeu a enrascada em que se meteu ao mexer com a garota de Yogiri, pois Yogiri agora está atrás dele. Ele imediatamente tenta fugir do país para salvar a própria pele, mas Yogiri destrói o helicóptero dele em pleno voo e o faz cair. Ele salta de paraquedas, mas quase imediatamente depois, Donora aparece atrás dele e enfia a cabeça dele no chão com força total, tipo martelo. Assim que o cara recupera o equilíbrio, ele se vê cara a cara com Yogiri. O fato de ele não ter fugido imediatamente significa que ele sabe tudo sobre os poderes de Yogiri, o que é um problema para ele. Ao mesmo tempo, Momomoko se mostra útil e dá um jeito em uns espíritos que foram enviados atrás de Danura. Ela prossegue para acabar com os dois espíritos esmagando as cabeças deles uma na outra. Que brutalidade! O cara começa a suar frio agora e joga todos os espíritos em Yogiri. Mas eles são todos mortos um após o outro, sem chance. Ele não tem mais nada para revidar. Mas antes que algo mais possa acontecer, uma faca é jogada em Yogiri pela garota de antes. E desta vez, ele foi realmente pego de surpresa, e precisou ser salvo por Danura, quem diria. Ele parece conhecer a garota e diz um comando que força Inju a ficar offline, tipo um reboot. Ele diz a Danura que vai explicar tudo depois, mas primeiro ele ameaça o cara para que ele conte tudo o que sabe, sem esconder nada. Enquanto isso, Houtaru está fazendo sua própria pesquisa sobre as capacidades de Yogiri, tipo um cientista maluco, e tentando encontrar uma forma de contra-atacá-los. De volta com Hanakawa e Luke, eles estão sendo guiados por Mana, e Luke aproveita a oportunidade para pedir desculpas a Hanakawa por tê-lo arrastado até aqui, no meio do nada. Ele aprecia o pedido de desculpas, mas parece que está se preparando para a morte pelo jeito que fala. Que dramático. Lute entrega a Hanako a chave do selo e diz que ele agora é o representante do Lorde das Trevas, tipo um embaixador, então Mana provavelmente não o matará também. Mas ela com certeza vai matar Lute assim que descobrir que ele deixou o irmão dela morrer, e com razão. De volta à superfície com Yogiri, o homem acabou de contar tudo o que sabe e promete não ir mais atrás dele de jeito nenhum, mas Yogiri diz que ainda vai matá-lo de qualquer forma. Yogiri sabe que a habilidade do cara permite que ele crie qualquer objeto da Terra aqui, tipo um replicador de Star Trek, o que significa que ele poderia fazer quantos clones de Enju ele quiser, uma verdadeira fábrica, e isso é algo que Yogiri não pode permitir, então ele tem que morrer. Mais tarde, eles levam Enju para um quarto onde Yogiri explica que ela é alguém com quem costumávamos brincar quando éramos crianças, bons tempos. Ou para ser exato, é um robô que foi modelado a partir de Enju, mas este foi feito para matá-lo, que ironia. Ele quer que ela possa descansar em paz para sempre, mas isso não significa que ela esteja morta. Ela provavelmente está bem agora e relaxando em casa, curtindo a vida. O que ele estava se referindo era a versão robô dela, já que ninguém ia querer uma versão robótica de si mesmo por aí fazendo coisas malignas, né? Que mico. Enquanto isso, Shinozaki está indo atrás de mais colegas de classe, mas ela escolheu ir atrás do chefe e a gente sabe que ele está prestes a cozinhar literalmente. O braço de Shinozaki é decepado num instante, tipo manteiga, e ela fica chocada, já que tinha certeza de que suas escamas de dragão podiam bloquear qualquer ataque. Que decepção. Uma das habilidades de Yugo permite que ele fatiar qualquer coisa que ele considere um ingrediente sem dó nem piedade, então nenhum escudo pode bloquear seus ataques. Sendo assim, Shinozaki tenta fatiá-lo antes que ele possa atacar novamente, mas ele simplesmente aparece de novo e revela que outra de suas habilidades permite que ele esteja em vários lugares ao mesmo tempo para cozinhar com eficiência, tipo um polvo na cozinha. Ele também sabe a localização exata de qualquer coisa que ele considere um ingrediente, tipo um GPS culinário, então você também não pode se esconder dele. No entanto, embora suas habilidades sejam definitivamente apelonas, ele não tinha uma resposta para a parte mais importante de ser um chefe, então ele acabou sendo cozinhado, que ironia do destino. Depois que Yugo foi morto, uma reunião foi realizada entre os membros sobreviventes da classe para decidir o que fazer daqui pra frente. A coisa está feia. Eles estão sendo mortos a uma taxa alarmante, tipo um massacre, e o reino pediu que eles saíssem imediatamente por causa dos ataques constantes de Shinozaki, que não para quieta. Então a única opção que lhes resta é completar seu objetivo o mais rápido possível, antes que virem estatística, e todos seguem para a masmorra. Em seguida, os vemos no 6º andar da masmorra, e Davis se ofereceu para ir com Yogiri e Donora, porque queria ver este andar com os próprios olhos, tipo um turista aventureiro. A classe se prepara para batalhar um exército composto por milhares de monstros, uma multidão assustadora, e honestamente não é muito desafio para eles, já que eles aniquilam cada um deles, sem suar a camisa. Enquanto isso, nos aposentos de Mana, Ludia informa que o irmão dela está morto. Ele esperava uma explosão de emoção dela, tipo um vulcão, mas ela calmamente afirma que sabe que a morte virá para todos, é a vida, e que ela definitivamente vai se vingar daqueles que mataram seu irmão. Mas primeiro, ela vai ter que garantir que ele volte, dando a luz a ele, que plano mirabolante. Hanakawa não acredita no que ouviu, tipo um choque, mas ela estava morta de sério sobre isso, sem brincadeira, e pegou o braço de Lute para que ela possa usar a essência da magia das trevas nele para fazer acontecer, que coisa. Ela estava prestes a pegar a cabeça dele também, mas Hanakawa a impede e pergunta se ela pode pelo menos deixá-lo viver. Ela surpreendentemente concorda em deixar Luke viver, contanto que Hanakawa desfaça o selo, então ele faz isso sem hesitação, tipo um passe de mágica. De volta com a classe, eles estão montando acampamento para a noite e constroem um castelo gigante para descansar, que luxo! Fazem uma festa para celebrar o sucesso em passar pelo submundo facilmente até agora. Que moleza! Mas Yogiri não está em lugar nenhum e está passando o tempo jogando lá fora, tipo um adolescente. Ele acaba avistando David, que parece estar agindo estranhamente. Então ele o segue até ver que ele está prestes a caminhar direto para um buraco. Que perigo!
Yogiri o impede, mas ele ainda está sem reação, tipo um zumbi. E momentos depois, uma aura ameaçadora começa a emergir do buraco enquanto o chão treme. Que medo. Enquanto isso, de volta ao castelo, Cheyenne acabou de aparecer e não gosta que as coisas tenham sido tão fáceis para a classe que estraga prazeres. Então ela quer que eles se matem até que alguém fique forte o suficiente para ser um sábio. Que ideia genial! A notícia causa grande preocupação entre a classe e com razão. Mas eles têm coisas maiores com que se preocupar, já que Yogiri parece ter aberto seu segundo portão enquanto mergulhava no buraco. Que reviravolta. Este foi o final do episódio 10. Obrigado por assistir, galera. Se inscreva para não perder a próxima parte, hein?